Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 161, Mausoléu Invertido. A maioria dos edifícios da cidade de Morse seguia um estilo popular de 100 anos atrás. O edifício mais atraente da cidade era o pináculo da Catedral Negra. Depois de deixar a carruagem, Klein e os outros rapidamente terminaram o almoço de pão, torradas, bacon, manteiga e café. Ainda podemos tolerar a purificação do artefato selado 3-0782 por cerca de 2 horas e 35 minutos. Kenley parou na porta da igreja e tirou um relógio de bolso do terno. Sugiro lidar com os incidentes da suspeita de assombração primeiro para evitar que a situação piore. Então podemos voltar para a igreja e nos revezar vigiando o artefato selado para nos recuperar. Em circunstâncias normais, Beyonders de sequências 9, 8 e 7 tinham que ficar longe do emblema mutado do Sol Sagrado por 2 horas para se recuperar completamente, ou pelo menos 1 hora para uma recuperação parcial. Tudo bem. Não tenho objeções. Klein e Leonard falaram em uníssono. Então, com qual caso vamos lidar primeiro? Perguntou Kenley. Deixando sua atitude frívola de lado, Leonard disse, vamos começar com o velho morando sozinho, que ouviu passos pesados em sua casa. Por quê? Perguntou Kenley instintivamente. Klein também estava interessado em ouvir uma explicação. Poderia ser a intuição de um poeta? Ele zombou de Leonard secretamente. Leonard desviou o olhar do rosto de Kenley para o de Klein, depois olhou para Kenley novamente. Ele sorriu. Porque é o mais próximo da igreja. Como você sabia disso? Não está escrito nos registros? Perguntou Klein. Leonard riu. Não fui ao banheiro durante nossa refeição? Me deparei com um sacerdote aprendiz no caminho de volta e tivemos uma conversa. Ele me disse que a casa de Noah ficava perto da igreja. Ah, sim, o nome do velho é Noah. Ele certamente faz jus ao seu nome como um falcão noturno experiente quando se trata de realizar missões. Klein deu uma risada seca. Ele se virou para Kenley e disse, então vamos primeiro à casa de Noah. Tudo bem. Kenley não teve nenhuma objeção. Eles chegaram na casa de Noah 1 minuto depois. Noah era um homem idoso, com pouco cabelo. Ele havia perdido a mão esquerda em uma guerra quando era jovem e não teve escolha a não ser deixar o exército. Ele voltou para sua cidade natal depois de receber sua compensação. Naquele momento, ele abriu a porta e olhou para os 3 estranhos à sua frente antes de olhar para Siur que estava correndo da catedral até sua casa. Ele disse com uma voz rouca, entrem, espero que possam resolver meu problema. Ouvi dizer que trouxeram água benta, emblemas sagrados, uma adaga de prata e alho? Isso é ótimo, minhas preocupações diminuíram bastante. Por favor, perdoem minha tagarelice, vocês têm que entender a condição de um homem velho depois de não conseguir dormir em paz por 2 noites. Oh, minha deusa, fiquei tão assustado o tempo todo que mal consigo pensar direito. Leonard de repente endireitou as costas quando entrou na casa, seus olhos examinando o ambiente. Depois disso, Klein sentiu uma aura fria dentro da sala. Esses eram traços de atividade deixados para trás por um fantasma. Havia realmente um ser impuro aqui. Kenley foi o último a notar e suprimiu a voz. Muito fraco. Leonard disse com um tom relaxado enquanto retraía o olhar. O poeta da meia-noite era um job com uma sensibilidade espiritual relativamente alta quando comparado a todas as outras sequências 8 dos registros da igreja. Sim. Klein podia sentir o calor e a energia purificadora do artefato selado 3-0782 dissipando rapidamente a aura sinistra na sala sem nenhum problema. Nesse momento, todas as pessoas da cidade estavam reunidas na casa de Noah, todas olhando curiosamente para Klein, Leonard e Kenley. Cough! Leonard pigarreou e recitou, temos as bênçãos da deusa, esses seres impuros irão rapidamente desaparecer e não causarão mais problemas. Depois disso, ele deu uma olhada em Klein, indicando para ele realizar um ritual de purificação para todo mundo ver. Por que eu? Klein retornou o olhar do poeta. Claro, ele não sabia se Leonard entendeu o que seu olhar significava, mas claramente Leonard havia entendido. Ele disse suavemente, você que é o especialista em rituais. Certo, me culpe por ser a pessoa que se ofereceu para esta missão. Klein arrumou suas roupas e pegou a água benta, emblemas sagrados, adaga de prata e alho de Leonard. Ele primeiro colocou o emblema sagrado das trevas na frente do peito, depois descascou o alho e jogou os dentes um a um em todos os cantos da casa.
É assim que o alho é usado para espantar fantasmas. É diferente das descrições dos jornais. Vai funcionar? Os habitantes da cidade, olhando para eles, começaram a discutir, curiosos e empolgados, como se estivessem assistindo um circo. Mas é inútil. Estou apenas atuando. De repente, Klein sentiu que havia se tornado um palhaço. Ele fechou os olhos e jogou água benta no chão com a adaga de prata. Ele então espalhou a água enquanto andava pela casa, recitando um encantamento. A deusa da noite eterna. A mãe dos segredos. A dama carmesim. Imperatriz do desastre e horror. Senhora da calma e do silêncio. Esses atos típicos de um charlatão chocaram todos os presentes e o povo da cidade ficou em silêncio. E uma vez que as pessoas ficaram em silêncio, era fácil para elas perceberem algo que não haviam notado antes. Que sensação calorosa! Parece que estou tomando banho de sol. Não, eu sinto que estou olhando para um céu puro. Que mágico! É esse o efeito da água benta? Eles certamente cumprem seus nomes como sacerdotes da Catedral de Santa Selena. Louvada seja a dama! Os habitantes da cidade discutiram em sussurros. Os olhares que deram a Klein, Leonard e Kenley tornaram-se lentamente de respeito. Noah também relaxou visivelmente, sem duvidar que o problema havia sido resolvido. O artefato selado 30782 está fazendo todo o verdadeiro trabalho aqui. Na verdade, não precisamos fazer nada para afugentar os fantasmas. Tudo o que precisamos fazer é ficar aqui por 1 minuto. Não é cansativo nem problemático de modo algum. Depois que Klein purificou a aura sinistra de todos os cantos da casa, ele abriu os olhos e guardou a adaga de prata, desenhando a forma da lua carmesim na frente do peito com uma expressão séria. Louvada seja a dama! Louvada seja a dama! Responderam os habitantes da cidade com devoção. Ainda temos coisas para lidar, mas precisamos de silêncio absoluto. Leonard sorriu enquanto olhava em volta. O povo da cidade, depois de testemunhar algo tão profissional, não permaneceu. Eles saíram da casa de Noah como uma maré seguindo a liderança do sacerdote Siur. Até o dono da casa teve que sair temporariamente. Na verdade, eu queria tirar uma soneca. Noah fez beicinho enquanto caminhava em direção à catedral. Leonard deu um passo à frente e fechou a porta, depois se virou para Klein. Faça uma divinação sobre a causa deste incidente. Tudo bem. Klein também queria descobrir o que poderia divinar. Eu sei que Sr. Zik fez isso, mas ele parece ser de natureza bastante superior. Haha, uma pessoa que pode viver por 1300 anos deve ser de natureza superior, realmente. Então minhas divinações devem definitivamente ser afetadas. Sob tais circunstâncias, sem a ajuda do espaço misterioso acima do nevoeiro cinzento, nem eu tenho certeza de que revelações receberia. Klein pegou a caneta e o papel que trouxe consigo e escreveu uma declaração de divinação. A causa da assombração na casa de Noah. Ele segurou o pedaço de papel e caminhou até uma mesa redonda. Ele então se sentou, fechou os olhos e se recostou. De repente, Klein viu um mausoléu preto em seu nublado e nebuloso mundo dos sonhos. Era semelhante a uma pirâmide, mas estava invertida e quase totalmente enterrada. Uma névoa negra obscureceu tudo dentro do antigo mausoléu. Klein acordou e abriu os olhos. Encontrou algo? Perguntou Kenley, preocupado. Klein pensou por um momento e descreveu a revelação que recebeu em seu sonho sem esconder nada. Ele terminou dizendo: o mausoléu definitivamente não era do estilo do continente norte, quero dizer, quinta época. Sou algo como um especialista neste campo. Leonard assentiu, parecendo pensativo. Essa é uma pirâmide invertida do continente sul, representa a entrada do reino inferior a partir do mundo dos vivos. É um mausoléu que apenas os chamados descendentes da morte podem erguer para si, seja no Império Balon do passado, ou em seus estados satélites, como o Reino das Terras Altas. Em certo sentido, é o símbolo da morte. Bem, os fantasmas estão definitivamente relacionados à morte. Os resultados da divinação estão, sem dúvida, corretos. Ignorando a zombaria de Leonard, Klein de repente teve um pensamento interessante. Poderia o Sr. Zik ser descendente da morte, ou ter feito uma transação com a morte para obter uma vida tão longa? De acordo com um capítulo de A Revelação da Noite Eterna, bem como os registros internos dos Falcões Noturnos, Morte era um deus malévolo, que causou uma catástrofe no continente norte no final da Quarta Época. Aqueles tempos eram agora referidos como a Era Pálida. Disse que Morte foi derrotado pelos esforços combinados dos 7 deuses.
É impossível determinar quando o castelo de Lamud foi construído, mas não poderia ter sido construído antes da Era Pálida. Se houvesse uma conexão, haveria algo a ser investigado em relação à pessoa que está por trás das cortinas, mora na casa com a chaminé vermelha e que roubou o crânio do filho do Sr. Azik. Obviamente, isso poderia ser uma desculpa para do continente norte colonizar o continente sul. Afinal, a maioria dos habitantes do continente sul acredita na morte. Os 3 falcões noturnos não ficaram muito tempo, já que não descobriram nada. Eles logo deixaram a casa de Noah e começaram a lidar com os outros 2 incidentes de assombrações. O mesmo processo, os mesmos resultados. Eles rapidamente livraram a cidade das auras dos espíritos mortos, mas não conseguiram encontrar a causa de todos os problemas. Ao longo do caminho, Leonard perguntou aos habitantes da cidade se algum estranho havia entrado na cidade nos últimos dias, mas recebeu uma resposta negativa. Sr. Azik não veio? Ele deve ter vindo e saído em segredo sem que ninguém o notasse. Ele com certeza é cauteloso. Quando disse que voltaria a Tingen na quarta-feira, ele quis dizer que esses espíritos desapareceriam por conta própria hoje, mesmo que não estivéssemos aqui para lidar com isso? Klein pensou nisso enquanto voltava à entrada da Catedral de Morse com Leonard e Kenley. Eles ainda poderiam durar mais 1h45 com o emblema mutado do Sol Sagrado. Vamos pegar turnos de 1 hora cuidando do artefato selado. Klein suprimiu a emoção em seu coração. Ele olhou para a cor do céu e disse, vamos tentar voltar para a cidade de Tingen para jantar. Ok. Leonard olhou para Klein e riu. Mas, por segurança, sugiro que 2 pessoas cuidem do artefato selado enquanto uma descansa. Klein congelou por um momento, sua mente se agitando rapidamente. Ele sorriu em resposta. Certo, mas dessa forma, temos que calcular a rotação mais lógica. Quem descansa primeiro? Quem é o próximo? E quem será o último? Quanto tempo precisamos para nos recuperar? E quanto precisamos nos recuperar? Bem, acho que precisamos estabelecer um algoritmo com um valor desconhecido, a fim de estabelecer a melhor maneira, e depois compará-la com a eficácia de ter uma pessoa de cada vez o guardando. É ainda melhor se pudermos comparar as eficiências também. Vamos primeiro assumir que o valor desconhecido é... Espera! Os olhos verdes de Leonard estavam cheios de perturbação e medo. Se for esse o caso, vamos cuidar dele um de cada vez. A pessoa que cuida dela fica na catedral durante o turno, pois possui um raio suficientemente grande. Claro, teremos que pedir ao sacerdote Siur e o resto para ficar em outro lugar. Os outros 2 ficarão de guarda do lado de fora da igreja e impedirão que outros se aproximem. Eu compartilho da mesma opinião. Kenley sentiu uma dor de cabeça quando Klein falou sobre o problema matemático. Tudo bem. Klein assentiu, parecendo ter sido forçado a fazê-lo. Se não tivesse conseguido convencer seus parceiros, ele teria que fazer um acordo com Leonard em segredo, dando algumas informações sobre si mesmo para levá-lo a sair. Mas agora o problema foi resolvido. Lord of Mysteries, capítulo 162. Intensa luz do sol. Uma luz fraca brilhava através da estreita janela do alto, tornando o interior da Catedral de Morse um pouco mais visível. Klein colocou a cartola no joelho enquanto encostava a perna na bengala. Ele sentou em silêncio no banco da primeira fileira da esquerda e olhou para o altar diante dele. Não havia nenhuma estátua da deusa, exceto um enorme emblema sagrado das trevas. Sua base era preta, com uma meia-lua carmesim cercada por pontos radiantes de luz. Na parede atrás do emblema sagrado, havia algumas aberturas que permitiam a luz do sol entrar, iluminando os arredores através de pequenas partículas focadas de luz pura que combinavam com o ambiente escuro para formar uma cena que lembrava um estrelado céu noturno. Nenhum dos deuses tradicionais jamais deixou para trás uma imagem real. Somente seus símbolos são adorados e glorificados pelas pessoas. Isso parece ser uma manifestação da ordem. Não olhe diretamente para Deus. Klein deixou seus pensamentos vagarem. Ele não estava com pressa de fazer os charmes do sol ardente assim que teve a oportunidade de ficar sozinho com o artefato selado 3-0782. Ele sentiu que tinha que ser cuidadoso, paciente, e que precisava esperar. Nos primeiros 15 minutos, era possível que Leonard e Kenley entrassem a qualquer momento para lembrá-lo dos pontos que deveria tomar nota. Nesta atmosfera extremamente tranquila, o tempo passou rapidamente. De repente, Klein voltou aos seus sentidos e pegou o relógio de bolso prateado de folhas de videira, o abriu e deu uma olhada.
20 minutos se passaram, murmurou ele para si mesmo. Colocando a cartola de seda e a bengala preta com detalhes em prata ao lado, ele se levantou e caminhou em direção a um canto escondido perto do altar. A princípio, ele ficou de frente ao lado do altar, mas depois que viu o grande emblema sagrado das trevas e o cenário sagrado que lembrava a representação de um céu noturno, se sentiu culpado e desconfortável. Então ele acabou virando as costas para o altar. Então, Klein pegou o artefato selado 3-0782 do bolso interno do smoking preto e se abaixou para colocar o emblema dourado sem adornos no chão. Klein olhou para o símbolo do sol, cheio de significados abstratos, depois pegou uma pequena vela com sândalo e a colocou abaixo do artefato selado 30782. Esse era o ritual dualista que ele aprendeu com o eterno sol ardente. Ele usou um item que estava intimamente relacionado à divindade para representar ele, enquanto usava a vela para representar a si mesmo. Ele respirou fundo para aliviar suas emoções tensas. Klein pegou os itens necessários para o ritual, um após o outro, incluindo uma adaga, 2 finos pedaços de ouro, óleo essencial de sol extraído da combinação de girassol de borda negra, girassol de borda dourada e girassol de borda branca, pó de cidra mãos de ouro e pó de alecrim. Depois disso, Klein usou habilmente a adaga de prata de ritual para guiar o fluxo de espiritualidade. Ele o fez fluir ao redor do simples altar e criou uma barreira selada e disforme. Agachando, colocou a adaga no chão e estendeu a mão direita. Ele acendeu a vela que o representava usando sua espiritualidade para criar atrito. Sob a fraca luz, Klein pegou o óleo essencial de sol e pingou uma gota na chama. Com um puff, uma névoa ilusória se espalhou com o leve aroma da luz do sol. Depois de queimar o pó de cidra e o pó de alecrim, Klein segurou a adaga e os pedaços de ouro. Ele se levantou, deu um passo para trás e depois recitou em Hermes: ó sangue do eterno sol ardente, você é a luz inextinguível, a personificação da ordem, o Deus das ações, o guardião dos negócios. Luz inextinguível, personificação da ordem, Deus das ações e guardião dos negócios faziam parte dos títulos honoríficos do eterno sol ardente. Se não houvesse o prefixo do sangue do eterno sol ardente, o ritual exigiria a resposta do Deus para prosseguir. Nesse caso, Klein suspeitava que o eterno sol ardente o reconhecesse como a pessoa desrespeitosa que olhou diretamente para ele. Então, Leonard e Kenley só encontrariam uma pilha de cinzas negras quando fosse hora de trocar de turno. Além disso, o ritual tinha que ser conduzido em antigo Hermes, uma linguagem ritualística que se originava da natureza. Somente um idioma sem proteção, mas com efeitos extraordinários, poderia permitir que um encantamento contornasse o eterno sol ardente e apontasse para o emblema mutado do sol sagrado. Ao mesmo tempo, como estava roubando o poder de uma divindade, Klein não tinha como adivinhar com antecedência se seria bem-sucedido. Ele sentiu que isso resultaria em ele lidar diretamente com a divindade novamente. Então, ele só pôde recitar o resto do encantamento com o coração tenso. Eu rezo a você. Eu rezo para que você me dê força. Me dê força para completar o charme do sol ardente. Sangue do eterno sol ardente, por favor, transfira sua força para meu charme. Ó cidra, uma erva que pertence ao sol, por favor, conceda seus poderes ao meu charme. Quando o encantamento se aproximava do fim, Klein de repente sentiu algo acender diante de si. O simples emblema dourado irradiou uma luz intensa, como se o sol tivesse descido sobre a terra. De repente, Klein se viu envolto em um calor extremo. Seu cabelo estava esquentando rapidamente e estava quase à beira de pegar fogo. Seus pés pareciam estar descalços na areia amarela que havia sido exposta ao sol do meio-dia, e seu rosto e corpo foram recebidos com um vento quente que soprava de todas as direções. Nesse caso, ele sentiu que precisava fazer algo para liberar as energias ardentes. Caso contrário, ele se transformaria em uma vela humana. Isso não exigiu que ele sequer pensasse, imediatamente levantando as 2 mãos. Enquanto seus pensamentos ferviam como mingau, ele confiou na combinação de sua espiritualidade e dos ventos fortes, bem como de seus instintos e orientação ritualística, para começar a gravar símbolos, números de caminho correspondentes, características mágicas e encantamentos antigos em ambos os lados dos pedaços de ouro com sua faca de entalhar. Do lado de fora da igreja, Leonard estava parado nas sombras para se esconder da luz solar direta. De repente, a luz do sol se intensificou, como nos dias mais quentes do ano no início de julho. Ele semicerrou os olhos e olhou para o céu azul e viu que não havia nuvens nem poeira. Estava tão puro que fazia as pessoas suspirarem de admiração. Que tempo estranho!
Ao lado dele, Kelly também notou as mudanças na luz do sol. Leonard respondeu com um sorriso e de repente virou a cabeça. Ele franziu levemente as sobrancelhas e olhou para a catedral. Felizmente, Rosanne não está aqui. Caso contrário, ela estaria reclamando que o sol bronzearia sua pele. Leonard desviou o olhar e disse com um sorriso. A ardente luz do sol permaneceu intensa por alguns minutos antes de voltar ao normal. Na catedral, a faca de Klein havia terminado o último movimento. Quando terminou a característica mágica que representava a luz, a espiritualidade nos dois lados dos pedaços de ouro se fundiram repentinamente, à medida que a luz convergia para o metal. Não, isso é ainda mais próximo de divindade. Klein ficou finalmente aliviado das sensações de ebulição e queimação. Ele examinou os dois charmes do sol ardente em suas mãos com a mente clara. O brilho dourado na superfície dos charmes havia escurecido, e a gravura parecia antiga, mais complexa. Havia uma sensação quente e úmida que penetrou na pele de Klein pouco a pouco. Nada mal. Finalmente tem uma carta na manga mais impressionante, suspirou Klein emocionalmente. Ele estabeleceu o encantamento de ativação para os charmes do sol ardente como a palavra luz em antigo Hermes. Eu quero luz e haverá luz, ele brincou, divertido. Em seguida, colocou os charmes do sol ardente em outro bolso. Ele não os colocou com os charmes de sonolência, pacificador e sonho, porque os charmes do sol ardente diminuiriam seus períodos de eficácia. Sim, o poder dos charmes do sol ardente pode ser mantido por pelo menos 1 ano ou até mais. Klein reprimiu seus pensamentos e olhou para o emblema mutado do sol sagrado no chão. Não parecia diferente na superfície e ainda emitia sentimentos de calor e pureza. Klein finalmente relaxou e rapidamente completou o ritual e removeu a barreira espiritual. Nesse ponto, ele pensou em se examinar. Ele percebeu que suas roupas estavam quase encharcadas e que ele estava coberto de suor. As pontas de seus cabelos também estavam levemente encaracoladas. Ainda bem, Klein suspirou de satisfação. Ele guardou as coisas e voltou ao seu lugar original. Ele estava tão exausto que dormiu no momento em que se sentou, até ser acordado por passos. Seus olhos se abriram e ele tocou inconscientemente nos charmes do sol ardente para ver se ainda estavam lá. Você não parece bem? Perguntou Leonard ao entrar na catedral. Klein massageou as têmporas, se levantou e sorriu. Estou chegando ao meu limite. Ele pegou seu relógio de bolso prateado e deu uma olhada. Bem na hora. É a sua vez de cuidar do artefato selado 30782. Antes de terminar de falar, Klein tirou o emblema mutado do sol sagrado e o passou para Leonard. Leonard observou Klein sair da catedral. Então, ele abandonou sua atitude frívola e examinou o artefato selado 30782 com atenção e seriedade. Ele ficou confuso e pareceu perplexo. Depois que os turnos terminaram, os 3 falcões noturnos começaram sua jornada de volta. Antes disso, eles disseram ao sacerdote Siur para tomar nota da situação da cidade. Se houvesse algum incidente paranormal, ele deveria enviar imediatamente um telegrama à Catedral de Santa Selena. Às 7h20 da noite, eles finalmente chegaram à rua Zoutelande e retornaram o artefato selado 30782. Quando se certificou de que o capitão não havia notado nada de incomum, Klein deixou a companhia de segurança Blackthorn e chegou em casa antes das 8. Ele pegou as chaves e abriu a porta, apenas para ver uma figura desconhecida. Era obviamente uma donzela que nem tinha 20 anos de idade. Ela usava um vestido velho branco acinzentado e estava limpando a sala de jantar com todas as suas forças. Ela tinha cabelos pretos e olhos castanhos. Seus olhos eram pequenos, o nariz não era empinado e suas feições faciais eram bem comuns. Quem é essa? Klein ficou aturdido no começo, mas percebeu que ela provavelmente era a criada que havia vindo para um teste. Naquele momento, Benson abaixou o jornal e olhou para o irmão. Ele sorriu e disse, uma companhia que não permite que os funcionários saiam do escritório na hora certa é chata, mas fornece um salário que pode neutralizar qualquer tipo de insatisfação, respondeu Klein rindo. Quando as 300 libras da sorta justiça chegarem, informarei Benson e Melissa sobre meu aumento para 6 libras por semana, para que se preocupem menos com as finanças de nossa família, pensou Klein enquanto colocava a bengala de lado e tirava a cartola. Ele caminhou até a sala de estar e perguntou em voz baixa, vocês escolheram? Ele divinou informações das 3 criadas no dia anterior e descobriu que todas as 3 eram adequadas. Portanto, a decisão foi deixada para seu irmão e irmã. Sim, Bella.
Salário semanal de 5 soli. Ela é muito disposta e também capaz de aprender a cozinhar. Espera poder se tornar uma chefe de cozinha, a ponto de que seu salário semanal dobre. Seu pai é funcionário na fábrica da União Metalúrgica de Tingen e sua mãe é funcionária de lavanderia, respondeu Benson com uma risada. Claro, outra coisa que levou Melissa e eu à decisão é que as outras duas criadas acreditam no Senhor das Tempestades, e ela é crente da deusa. Pessoalmente, não me importo com os crentes do Senhor das Tempestades, mas Melissa não gostou muito da ideia. Não que Melissa não gostasse, uma descrição mais precisa seria lamento o infortúnio deles e fico furiosa com sua recusa em resistir. Sim, foi dito por Lu Xun. Klein lembrou o comportamento de sua irmã e revelou um sorriso. Benson não deu mais detalhes. Ele guardou o jornal e se levantou. Já que você voltou, vamos jantar. No dia seguinte, Klein entrou na companhia de segurança Blacktor de bom humor. Bom dia. Rosane olhou para a esquerda e depois para a direita, e então disse, Velho Neil está doente, vamos visitá-lo ao meio-dia? O que me diz? Velho Neil está doente? Perguntou Klein, surpreso. Será que o ritual para tratar a diarreia causou constipação grave? Bem, pela maneira como ele agiu depois de aprender sobre o método de atuação, não é impossível ele ficar repentinamente doente. Ele está ficando velho, então, quando sua mente se torna frágil, seu corpo também sofre com tais ramificações. Rosane assentiu e disse, sim, ele enviou alguém ao capitão para pedir uma folga. Klein assentiu levemente. Vamos visitá-lo ao meio-dia. Ai ai, velho Neil com certeza é deplorável. Sua esposa faleceu cedo e seu filho está ocupado em outra cidade. Quando ele está doente, tudo o que pode fazer é ficar em casa, em solidão e desamparo. Essa foi a primeira coisa que ele lembrou de sua primeira visita à casa do velho Neil. Ouvindo o suspiro de Klein, Rosane arregalou os olhos e perguntou em choque, quando o velho Neil se casou? Lord of Mysteries, capítulo 163. Vários sinais. O quê? Klein ficou pasmo ao ouvir a pergunta de Rosane. Ele lembrou, atordoado, eu visitei a casa do velho Neil mês passado. Vi um piano na sala e ele me disse que sua falecida esposa adorava música. Enquanto falava, Klein de repente ficou alarmado e começou a ter pensamentos desagradáveis. Rosane franziu as sobrancelhas e disse com incerteza, talvez eu tenha lembrado errado. Não, a senhora Oriana e eu frequentamos a casa do velho Neil durante o primeiro semestre. Não havia piano em sua sala naquela época. Lembro claramente de perguntar por que ele escolheu permanecer solteiro. Sua resposta foi que ele não conheceu nenhuma dama com quem desejava se casar. Não havia piano durante o primeiro semestre e ele respondeu à pergunta de por que escolheu permanecer solteiro. Klein ficou tenso e perguntou com uma voz grave. Rosane, quanto tempo se passou desde que você visitou a casa do velho Neil? Desde que Kenley se tornou um falcão noturno e Viola escolheu renunciar como funcionário estive trabalhando dia e noite ou recuperando sono, então como poderia ter tempo para visitá-lo? Desde o início de junho. Rosane ficou um pouco perdida ao ouvir a pergunta, então tudo o que fez foi responder honestamente. O coração de Klein caiu, como se ele sentisse que algo estava errado. Ele tirou uma moeda de meio centavo do bolso e a segurou entre o polegar e o dedo médio. Respirando fundo, ele rapidamente pensou em uma declaração de divinação. Há algo errado com a situação atual do velho Neil. Há algo errado com a situação atual do velho Neil. Suas pupilas rapidamente escureceram quando ele recitou a declaração silenciosamente, entrando em cogitação. Jim! Ele mexeu o polegar, jogando a moeda de bronze no ar e permitindo que ela girasse. Pac! A moeda caiu na palma da mão aberta de Klein. Desta vez, o retrato de George III estava voltado para cima. O retrato significava que a declaração estava correta, um resultado positivo. Isso significava que realmente havia algo errado com a situação atual do velho Neil. Enquanto Klein segurava a moeda com força, de repente se lembrou do translúcido par de olhos frios e cruéis, sem nenhuma sobrancelha, que havia visto atrás do velho Neil quando havia acabado de se tornar um Beyonder e estava experimentando sua visão espiritual. Velho Neil havia explicado que o par de olhos era uma característica de magia ritualística. Isso mesmo, também viu uma figura humana quase sem forma perto da porta, na periferia da luz. A cor de sua aura era idêntica à escuridão circundante. Além disso, depois de ter digerido completamente a poção vidente, mudei secretamente a maneira como ativar minha visão espiritual, batendo meus molares esquerdos. Por acaso,
Olhei para o velho Neil e ele de repente tossiu violentamente. Cena após cena apareceu na mente de Klein, deixando sua expressão sombria. Rosanne olhou para ele e perguntou com medo: velho Neil perdeu o controle? De jeito nenhum, mesmo sendo mesquinho e mão de vaca, e queira ser reembolsado por todas as suas despesas, ele ainda é uma boa pessoa. Ele raramente fica bravo. De jeito nenhum, ele não perderia o controle. Não tenho certeza, mas acho que o velho Neil está à beira de perder o controle. Klein consolou Rosanne. Ele rapidamente passou pela divisória e abriu a porta do escritório do capitão. Dan Smith ficou surpreso com a súbita intrusão, quase engasgando com o seu café. O que houve? Ele não culpou Klein, sua expressão instantaneamente se tornando severa. Klein respondeu diretamente, sem esconder nada. Capitão, minha adivinação me diz que há algo errado com o velho Neil. No mês passado, velho Neil me disse que sua falecida esposa adorava música, mas hoje Rosanne me disse que ele permaneceu solteiro o tempo todo. Além disso, no dia em que me tornei um Beyonder, vi um par de olhos misteriosos olhando de atrás do velho Neil. Havia também uma figura humana quase transparente perto da porta nos espionando. Ele me disse que essas eram características da magia ritualística. Eu senti que algo estava errado e, portanto, tentei divinar. Depois que Dan terminou de ouvir atentamente, ele se levantou de imediato. Enquanto caminhava até o cabide, perguntou perplexo: por que você não divinou diretamente se velho Neil havia perdido o controle? No mês passado, velho Neil não agiu de maneira diferente de qualquer outro Beyonder. Ele até trabalhou comigo para ajudar Sain a lidar com um punidor a mandato que havia perdido o controle. Eu também observei as cores de sua aura de tempos em tempos e notei que ele é relativamente saudável, exceto por sua fragilidade, devido à idade. Por isso, acho que só está perto de perder o controle. Ele ainda pode ser salvo, explicou Klein seu ponto de vista sem nem respirar. Dan colocou o chapéu preto e o casaco antes de assentir. Uma dedução bastante razoável. Vamos visitar o velho Neil agora. Tente não o agitar, se possível. Depois disso, podemos tentar controlá-lo e usar a magia ritualística para estabilizar sua condição e impedir que ela piore. Controle. Klein teve uma ideia quando ouviu esse termo. Capitão, podemos usar o artefato selado 30611? Ele estava pensando em como resolver o problema do velho Neil e salvá-lo, mas não havia chegado a uma resposta, pois estava muito perturbado, muito inquieto e preocupado. Lembrado pelas palavras de Dan Smith, se recordou que o artefato selado poderia ser útil. Número 0611. Nome: fios de cabelo pacíficos. Grau de perigo: 3, consideravelmente perigoso. Deve que ser usado com cuidado. Só pode ser utilizado em operações que requerem 3 ou mais pessoas. Classificação de segurança: membro oficial dos Falcões Noturnos ou superior. Método para selar: sem contato direto com organismos vivos. Descrição: uma decoração simples, formada por muitos fios de cabelo preto. Enquanto o contato for feito com um ser vivo sem proteção, o ser vivo perderá todos os seus desejos e emoções, incluindo, entre outros, fome, raiva, dor, tristeza, inveja, ciúme, ódio, alegria, satisfação, ganância, etc. Foi verificado que seres vivos sob a influência de 061 perderão o desejo de romper contato com ele. Eles permanecerão silenciosamente em seu lugar até o fim de sua vida. Se uma força externa for usada para romper o contato entre a pessoa e 0611, ela se recuperará gradualmente. Porém, dados experimentais sugerem que o pré-requisito para isso é que a pessoa não esteja em contato com o artefato selado por mais de 2 horas. Quando o contato durar mais de 2 horas, a vítima ficará em silêncio por toda a eternidade. A sequência mais alta testada é sequência 5. Pode-se evitar o contato por meios, como o uso de luvas. Os fios de cabelo não possuem sinais de vida. Não possui nenhuma inclinação de escapar do selo. Apêndice: esses fios de cabelo apareceram durante um avanço fracassado. Foi algo deixado para trás quando um capitão dos Falcões Noturnos falhou no avanço para a sequência 6. Dan, de olhos acinzentados, assentiu depois que ouviu Klein. Ótima sugestão, quase esquecido 30611. Encontre Royale na sala de recreação. Irei buscar o artefato selado no portão Chanis e enviarei o pedido depois que voltarmos. Isso não há tempo a perder. Klein não fez hora. Ele imediatamente foi para a sala de recreação e gritou, chamando-a geralmente sem expressão, sem sono Royale. Qual é a missão?
Perguntou Royale calmamente. Klein exalou e disse num tom sério, fazer uma visita ao velho Neil. Fazer uma visita ao velho Neil. Ele? Royale arregalou os olhos, com uma sensação ruim. Ainda não está confirmado. Klein balançou a cabeça. Royale não falou mais nada. Eles caíram em silêncio, tornando o clima pesado. Alguns minutos se passaram até Dan finalmente voltar do subterrâneo. Ele estava usando luvas pretas e tinha uma bagunça emaranhada de cabelos pretos na mão. Comparado ao emblema mutado do Sol Sagrado, os fios de cabelo pacíficos não pareciam particularmente estranhos. Seria ignorado pelas pessoas se fosse jogado na estrada em algum lugar. Depois de chamar o motorista Cesare, os 4 foram para a casa do velho Neil. As rodas da carruagem giraram pela estrada de asfalto molhada pela chuva. O interior da carruagem estava mais silencioso que a noite. Não se sabia quanto tempo havia passado até Dan suspirar. Velho Neil tinha uma companheira com quem estava prestes a se casar quando era mais novo, mas ela de repente ficou terminalmente doente. Velho Neil se arriscou a divulgar os segredos dos Beyonders e tentou usar magia ritualística para salvá-la, mas não teve sucesso. O velho Neil naquela época era apenas um novato em misticismo. Segundo os registros, os falcões noturnos naquela época estavam todos em alerta, com medo de que velho Neil perdesse o controle por causa disso. Mas, felizmente, ele conseguiu manter sua sanidade e parecia normal. Vamos torcer para que este também seja um alarme falso. Klein não pôde deixar de desenhar uma lua carmesim diante de seu peito e orou. Que a Deus o guarde. Dan e Royale seguiram o exemplo. Que a Deus o guarde. Com as nuvens escuras recuando e o céu ficando mais claro, os falcões noturnos chegaram em frente à casa do velho Neil. Depois de pedir para Cesare conduzir a carruagem para longe, Dan se recompôs e caminhou em direção à porta principal, bengala em uma mão e o artefato selado 3-0611 na outra. Klein ajeitou o chapéu enquanto ele e Royale seguiam atrás do capitão. Eles passaram pelo jardim de rosas e hortelã. Quando chegaram à porta, Klein deu um passo à frente e puxou a corda conectada à campainha dentro do edifício. Clim! Clang! Um toque agradável ressoou na casa quebrando o silêncio pesado. Clim! Clang! Clim! Clang! Klein puxou várias vezes, depois educadamente deu um passo para trás sem fazer mais tentativas. Os 3 falcões noturnos esperaram pacientemente por alguns minutos, mas não ouviram nenhum passo se aproximando da porta. Talvez o velho Neil tenha ido visitar um médico e não esteja em casa. Klein forçou um sorriso. Ele não havia terminado sua frase quando uma melodia veio de dentro da casa. Era a música de um piano, como um lago silencioso velado por uma névoa fina sob o luar. A expressão de Dan se tornou anormalmente severa e grave. O coração de Klein também caiu. No momento em que estava prestes a fazer outra divinação, ele de repente notou que havia um líquido saindo pelo espaço abaixo da porta. A corrente de líquido era transparente pura a princípio, antes de se tornar tingida de vermelho, um vermelho semelhante ao de sangue. Era um vermelho carmesim intensamente escuro. Lord of Mysteries, capítulo 164. Desgraçados miseráveis. A cor do sangue fresco refletiu nos olhos de Klein, fixados no líquido que fluía. Só então, houve uma tosse leve de dentro da casa. Velho Neil falou com uma voz rouca. Dan, por que você está aqui? Os olhos cinzentos de Dan estavam extremamente profundos. Sua voz suave respondeu calmamente. Ouvi dizer que você está doente, então viemos visitá-lo. Houve um silêncio repentino na casa. Alguns segundos depois, velho Neil rugiu de raiva e terror. Não! Você está mentindo. Sem esperar que Klein e companhia dissessem uma palavra, seu tom de repente ficou fraco. Sim, eu sei que minha condição não está muito boa. Velho Neil, Klein fechou os olhos, mas o líquido sangrento que estava vazando por baixo da porta não cessou. Então, velho Neil levantou a voz e disse, todo esse tempo, eu nunca machuquei ninguém, nem pensei em machucar ninguém. Eu nunca revelei os segredos dos falcões noturnos, nem mesmo um. No máximo, fiz reivindicações por despesas não merecedoras. Eu realmente não cometi nenhum mal, Klein. De repente, ele gritou como costumava fazer. Eu falei sobre a máxima dos espreitadores de mistérios, faça o que quiser, mas não faça mal. Eu ainda vivo por essa expressão. Prefiro ser paciente, prefiro suportar do que fazer coisas que prejudiquem outras pessoas. Com isso dito, ele implorou sinceramente, com medo. Dan, Royale, Klein,
vão embora. Esperem até amanhã voltarei ao normal. Eu juro pela deusa, eu nunca machucaria ninguém. De verdade. Dan fechou os olhos e perguntou num tom extremamente gentil, o que você planeja fazer? O que você tem tentado fazer esse tempo todo? Eu? Velho Neil ficou confuso no começo antes de descrever com um tom cheio de esperança. Estou tentando ressuscitar Celeste. Dan, eu encontrei um jeito. Estou no caminho certo. Você deve ter ouvido falar sobre isso. Naquela época, eu cometi um erro durante a magia ritualística para tratar sua doença, então falhei. Eu falhei em salvá-la. Agora eu sei que era porque eu ainda tinha que dominar o misticismo. Mas agora tenho conhecimento e experiência suficientes para concluir tudo. É lamentável que não tenha me inspirado na máxima dos espreitador de mistérios e no exemplo de Dali. Perdi a melhor oportunidade. Se eu fosse um Beyonder de alta sequência, tudo isso se tornaria extremamente fácil. Enquanto falava, a voz do velho Neil parecia chorosa. Não posso desistir de novo. Dan, vá embora. Vá embora, por favor. Eu imploro. Klein cerrou os dentes ao ouvir o capitão perguntar emocionalmente. Como você planeja ressuscitar Celeste? Velho Neil ficou instantaneamente muito animado. Vou usar o método vida alquímica para criar um corpo imortal para ela. Dan, você pode não saber, mas os Beyonders de sequência 4 da Igreja da Mãe Terra são bons nisso. A sequência correspondente no caminho de sábio também quase consegue fazê-lo. Sim, vou completá-lo com a ajuda do favor de Deus. Então, convocarei o espírito dela do mundo espiritual e orarei pela ajuda de Deus para combinar seu espírito e corpo. Não é uma ótima ideia? Dan ergueu o canto dos lábios com força e disse, sim, é uma ótima ideia. Velho Neil, deixe-nos entrar. Talvez possamos ajudá-lo. Dan, você ainda não está disposto a me deixar escapar dessa? Velho Neil implorou, vá embora, apenas vá embora. Eu voltarei ao normal amanhã, de verdade. Dan, juro que nunca mais roubarei seus grãos de café. Klein, Royale, juro que não vou fazer vocês me ajudarem com minhas reivindicações desmerecidas. De verdade. Na visão embaçada de Klein e Royale, Dan abaixou a cabeça antes de levantá-la novamente. Velho Neil, você está entendendo mal. Estamos aqui para visitá-lo. Você é nosso companheiro de equipe. Você não está bem, está doente, por isso definitivamente, precisamos visitá-lo. Abra a porta. Deixe-nos vê-lo, para que possamos ter certeza. Se você estiver realmente bem, retornaremos imediatamente. Como você sabe, existem muitas missões, especialmente recentemente. Temos que monitorar o asilo enquanto cuidamos de vários outros incidentes imprevistos. Velho Neil hesitou por um momento antes de dizer, não há realmente nada sério sobre minha condição, de verdade. Eu vou me recuperar até amanhã. A água ensanguentada que escorria por debaixo da porta desceu as escadas, em direção ao caminho de pedra e para o solo do jardim. Velho Neil, nos conhecemos há cerca de 15 anos, certo? Trabalhamos juntos em inúmeras missões. Estou realmente preocupado com você. Preciso te ver com meus próprios olhos antes de ficar sossegado, disse Dan gentilmente. Tudo bem, velho Neil concordou com relutância. Realmente não há nada de errado comigo. Com um rangido, a porta se abriu. Klein rapidamente enxugou os olhos e permitiu que sua visão voltasse ao normal. Então, ele viu que o tapete no saguão estava vermelho e pegajoso, coberto de sangue e cabelos. Ele olhou para frente e para cima, apenas para perceber que o chão, o teto, a mesa redonda, o piano e as cadeiras da sala estavam todos cobertos com o mesmo líquido repugnante, pegajoso e peludo. A cabeça do velho Neil pairava no ar, conectada ao teto por um líquido espesso. Sua testa tinha um par de olhos e havia um olho em cada bochecha. Eles eram olhos frios e cruéis, sem cílios. As teclas do piano dançavam sozinhas, tocando uma melodia. Dan, veja. Estou realmente bem, disse velho Neil com um sorriso radiante. Royale, Klein, vocês também acham, certo? No momento em que abriu a boca, Klein viu o mesmo líquido espesso, peludo e sangrento fluindo dentro dela. Os olhos cinzentos de Dan brilhavam enquanto ele conversava como se tudo estivesse normal. Velho Neil, de onde você aprendeu o ritual da vida alquímica e da ressurreição? Velho Neil respondeu entusiasmado. Eu ouvi.
Tentei a primeira parte e confirmei sua autenticidade. É um presente de Deus. Ele continuou descrevendo nos meus ouvidos. Ele continuou descrevendo. Ele é. Ele é. A voz do velho Neil parou. Mais de 10 segundos depois, ele continuou com medo e aparentemente perdido. Ele é o sábio oculto. O sábio oculto? Não é esse o Deus não antropomórfico em que a ordem ascética de Moisés acredita? O Deus que ressuscitou, provocando o mal e a corrupção. A ordem ascética de Moisés tem a sequência completa da espreitador de mistérios. O coração de Klein se contorceu quando muitos pensamentos lhe vieram à cabeça. Ao mencionar o sábio oculto, velho Neil pareceu finalmente acordar. Ele olhou em volta vagamente e observou tudo. No silêncio indescritível, seus 6 olhos olharam para Dan, e ele disse com um sorriso amargo, parece que já me tornei um monstro. Sem esperar que Dan e os outros respondessem, velho Neil de repente revelou um sorriso, de humilhação, medo e covardia. Me deixem ir. Eu irei fundo montanha adentro e não voltarei a aparecer. Eu nunca machucaria ninguém. Só vou tentar meu ritual em silêncio, de verdade. Me deixem ir, por favor. Eu imploro. Nesse momento, Klein sentiu algo ilusório se despedaçar diante de seus olhos. Então, os 4 olhos frios e sem cílios do velho Neil brilharam sombriamente e se fixaram em Dan. Sua expressão de repente ficou fria. Você está me puxando para um sonho. Não, é inútil. Meus olhos podem ver através de tudo isso. O sangue pegajoso que cobria o teto, o chão e as paredes começou a se contorcer, como um gigante abrindo a boca para engolir Klein e companhia. A cabeça do velho Neil ficou embaçada como imagens sobrepostas. Klein não tentou pegar o revólver. Em vez disso, ele estendeu a mão no bolso e planejou usar seu charme de sonolência. De repente, tudo diante dele se acalmou. O líquido pegajoso e ensanguentado de repente ficou plácido como um lago tranquilo. Velho Neil perdeu a frieza, o ódio, o desejo e todas as outras expressões. Ele ficou quieto e pacífico. Não se sabia quando Dan havia jogado o artefato selado 30611 no sangue. Os 4 olhos sem cílios na testa e nas bochechas do velho Neil se fecharam lentamente, aparentemente tendo perdido o desejo de se manter abertos. Qualquer criatura viva que entrasse em contato com os fios de cabelo pacíficos ficaria pacífica e perderia toda a motivação até o fim de sua vida. Dan, Klein e Royale sacaram suas armas ao mesmo tempo e apontaram para a cabeça do velho Neil. Então, velho Neil revelou um olhar de extremo medo. Ele estava lutando, seu forte desejo de viver lutava contra os efeitos do artefato selado 30611. Os 4 olhos extras desapareceram. As rugas nos cantos dos olhos e da boca ainda estavam profundas, o cabelo ainda era branco, os olhos vermelhos ainda estavam turvos, como quando Klein o conheceu pela primeira vez. Dan, você se lembra da vez que eu te salvei? Royale, você se lembra quando eu te ajudei a salvar a vida de sua família? Klein, você se lembra de como eu te ensinei misticismo todos os dias? Você se lembra de quando conversamos sobre como fazer reivindicações? Você se lembra de como eu fiz café com grãos moídos à mão? Você se lembra de quando lutamos contra um rampager dos punidores a mandato? O pedido ilusório ecoou nos ouvidos de Klein, e sua mão direita que segurava o revólver tremeu. Ele achou difícil puxar o gatilho. Dengue! Dengue! As 2 balas antidemônios de prata voaram e penetraram a cabeça do velho Neil, uma após a outra. Klein observou o rosto familiar e anormal revelar uma expressão desesperada. Ele viu o crânio do homem se abrir, o vermelho e o branco jorrando em todas as direções. O sangue pegajoso que cobria o ambiente começou a diminuir enquanto voltava a cabeça quebrada de velho Neil que havia caído no chão. Dan e Royale baixaram as armas simultaneamente e tudo ficou em silêncio. Klein olhou para tudo à sua frente. O cadáver do velho Neil estava se tornando uma bola de carne podre. Ele viu que havia um par de olhos, vermelho e cristalino, mas com uma profunda dor em meio ao sangue e à carne. Ele sentiu que tudo o que havia acontecido era apenas um sonho e achava impossível acreditar na sequência de eventos e em como havia terminado. Ele ficou pasmo ao ver Dan dar 2 passos à frente, sua figura curvada. Dan olhou para o cadáver do velho Neil e murmurou pesadamente. Somos guardiões, mas também um bando de bastardos miseráveis constantemente lutando contra ameaças e contra a própria loucura. Lord of Mysteries, capítulo 165, Epitáfio.
Somos guardiões, mas também um bando de bastardos miseráveis constantemente lutando contra ameaças e contra a própria loucura. As palavras de Dan ecoaram por toda a casa do velho Neil. Reverberaram no chão corroído, nas paredes e no teto, bem como na mente e na alma de Klein. Ele nunca teve uma impressão mais forte dessa frase do que a que tinha agora. Ele sentiu que não esqueceria esse sentimento enquanto vivesse, mesmo que retornasse à terra. Em meio à atmosfera calma, Dan caminhou em direção ao cadáver do velho Neil e se ajoelhou. Tirando um lenço branco do bolso do casaco, ele cobriu o globo ocular cristalino e vermelho escuro que parecia estar em dor. Nesse momento, Klein notou que as teclas do piano haviam parado de se mover. Uma figura fraca e translúcida apareceu. Isso é, Klein, que havia ativado sua visão espiritual antes de entrar na casa, congelou. Ele não havia notado essa estranha alma até agora. Foi porque estava distraído pelo velho Neil, ou devido às habilidades do velho Neil depois que ele perdeu o controle. Klein viu a figura sem forma evaporar rapidamente, desaparecendo diante de seus olhos. Ele tinha uma fraca ideia do que estava acontecendo. Suprimindo o sentimento pesado em seu coração, ele ouviu o capitão ordenar: procure a casa do velho Neil com cuidado por possíveis pistas. Tudo bem. Quando Klein falou, levou um minuto para reconhecer sua própria voz. Sua voz estava rouca e profunda, como se estivesse com gripe. Tudo bem, Royale também respondeu. A condição da voz dela é quase a mesma que a minha. É como se nossas narinas estivessem bloqueadas. Klein olhou para sua colega de equipe, que normalmente não tinha muita expressão. Era como se a estivesse conhecendo pela primeira vez. Colocando a bengala em um porta-guarda-chuva perto da porta, ele contornou o artefato selado 3-0611. Dando passos pesados pela sala, ele subiu para o segundo andar, e procurou em todos os quartos por possíveis pistas. Velho Neil contratava alguém para limpar os quartos regularmente, então os quartos não estavam tão bagunçados quanto se poderia esperar de um cavalheiro solteiro. Tudo estava em ordem, como se houvesse uma presença feminina na casa. Meia hora depois, Klein encontrou algumas anotações manuscritas em uma estante de livros no quarto do velho Neil. As anotações registravam um ritual estranho e misterioso. Vida alquímica. Os materiais necessários incluem 100 ml de água da nascente dos elfos, nascente dourada na ilha Sônia, 50 gramas de cristal estelar, meia libra de ouro puro, 5 gramas de flogisto, 30 gramas de ferro vermelho. E uma grande quantidade de sangue fresco de pessoas vivas. Velho Neil anotou abaixo da parte sobre sangue fresco de pessoas vivas. Posso considerar tirar meu próprio sangue, acumulando pouco a pouco e preservá-lo usando magia ritualística. Posso considerar tirar meu próprio. Klein fechou os olhos e amassou as anotações. Na quinta-feira de manhã às 9, a hora da lua. Cemitério de Rafael. Klein usava seu terno preto formal e segurava sua bengala. Ele estava em silêncio, em um canto do cemitério. Ele havia colocado um lenço branco no bolso do peito e estava segurando uma flor do sono. Dan, Fry, Leonard e Kenley estavam carregando um caixão preto onde estava o cadáver do velho Neil. Eles caminharam lentamente para a frente da lápide e o baixaram silenciosamente na sepultura. Ao ver o solo marrom sendo jogado no túmulo, Rosanne, que usava um vestido preto e uma flor branca no cabelo, chorou. Alguém pode me dizer se tudo isso está acontecendo de verdade? Por que ele perdeu o controle? Por que consumiu a poção? Por que se tornou um Beyonder? Por que existem espectros e monstros? Por que não há um caminho mais seguro? Por quê? Por quê? Por quê? Klein ouviu silenciosamente até o caixão do velho Neil ser completamente enterrado no solo, até que todos os sinais de que ele existia fossem enterrados nas profundezas da terra. Que a deusa te abençoe. Ele desenhou uma lua carmesim na frente do peito, depois deu alguns passos à frente e colocou a flor do sono na frente do túmulo. Que a deusa te abençoe. Dan, Fry e os outros encostaram no peito no sentido horário. Klein olhou para cima, endireitou as costas e viu a fotografia em preto e branco na lápide. Velho Neil usava seu chapéu preto clássico, seus cabelos brancos estavam aparecendo pela borda. As rugas ao lado de seus olhos e boca eram profundas, seus olhos vermelhos escuros um pouco turvos. Ele estava tão calmo, não sentindo mais tristeza, dor ou medo. Havia um epitáfio esculpido embaixo da fotografia. Veio do conteúdo da última entrada no diário de velho Neil. Se não posso salvá-la, devo acompanhá-la. A brisa da manhã soprou suavemente. O silêncio e o vazio do cemitério de Rafael pairavam sobre todos. À tarde, Klein levou um formulário assinado pelo capitão ao arsenal.
Ele abriu a porta entreaberta e viu Bradit com uma barba grossa e preta atrás da mesa. Klein congelou visivelmente antes de entregar o formulário. 50 munições comuns. Durante seu pedido, ele olhou para a lata em cima da mesa. Ele sentiu como se pudesse cheirar a fragrância do café moído à mão e ouvir as palavras atrevidas em seus ouvidos. Mas por que você deve esperar até ter dinheiro de sobra? Você pode reivindicar com Dan e fazê-lo aprovar as despesas. Bradit notou a expressão de Klein e suspirou. Eu posso entender o que você está sentindo agora. Eu mesmo não posso acreditar que o velho Neil nos deixaria assim. Às vezes, até sinto como se fosse um sonho evocado pelo capitão. Talvez esse seja o destino de muitos falcões noturnos, respondeu Klein com um sorriso amargo. Após esse incidente, ele sentiu muito mais decepção e ódio contra os altos escalões da igreja por manter em segredo o método de atuação. Vamos torcer para que haja menos tragédias desse tipo, que a deusa nos abençoe. Bradit desenhou uma lua carmesim na frente do peito. Ele pegou o formulário e entrou no arsenal. Dandy! 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 O cheiro de pólvora encheu o ar. Klein desabafou suas frustrações no alvo em que estava atirando, até que terminou de disparar as balas que havia solicitado. Ele então se recompôs e pegou uma carruagem pública para a casa de Gavain. Ele completou séries e séries de exercícios, como se estivesse se torturando, até que Gavain disse para ele parar. A prática de combate não existe para você se machucar. Gavain olhou para Klein com seus turvos olhos verdes. Sinto muito, professor. Estou um pouco triste hoje. Klein exalou e tentou explicar. O que houve? Perguntou Gavain sem uma onda de emoção. Klein pensou por um momento e depois respondeu com simplicidade. Um amigo meu faleceu repentinamente. Gavain ficou em silêncio por alguns segundos. Ele acariciou o bigode loiro e disse com uma voz fugaz. Certa vez, perdi 325 amigos em 5 minutos, entre os quais 10 em que eu podia confiar minha vida. Klein suspirou em realização. Essa é a crueldade da guerra. Gavain lançou um olhar para ele e soltou uma risada depreciativa. O mais cruel de tudo é o fato de nunca poder me vingar deles. Eu nunca poderei realizar seus sonhos, e a resposta me escapa sempre. Quanto a você, você ainda tem essa chance. Mesmo não sabendo exatamente o que aconteceu, sei que você ainda é jovem. Você ainda tem muitas oportunidades. Klein ficou em silêncio por um momento. Ele respirou fundo e se recompôs. Obrigado, professor. Gavain assentiu e disse, sem expressão alguma. Faça uma pausa de 10 minutos e depois mais 10 séries de exercícios que você estava fazendo agora. Klein ficou momentaneamente inseguro sobre qual expressão ele deveria mostrar. Sexta de manhã, na sala de recreação dos falcões noturnos. Klein, Seacatron e Fry estavam sentados ao redor da mesa redonda, mas não estavam jogando cartas. Um deles estava folheando jornais, o outro estava olhando pela janela, atordoado, e o último estava segurando uma caneta, querendo escrever algo, mas sem fazer. A sala estava silenciosa. Ninguém falava e ninguém brincava. A atmosfera estava pesada. Ufa! Klein exalou. Ele abaixou o jornal e planejou se concentrar na leitura dos materiais que havia encontrado. Naquele momento, Dan Smith bateu na porta e entrou na sala. Ele olhou em volta antes de dizer, Klein, vem aqui um momento. O que houve? Klein, que tinha uma premonição do que estava acontecendo, levantou-se e saiu da sala de recreação. Dan estava parado na entrada da escada que levava ao subterrâneo. Ele se virou e olhou para Klein. A pessoa que a Catedral Sagrada enviou está aqui. A pessoa que vai me examinar está aqui? Os nervos de Klein ficaram tensos. Lord of Mysteries, capítulo 166. Exame. Uma brisa fria soprava no subterrâneo, dando um toque de alívio às emoções tensas de Klein. Finalmente chegou a hora. Depois de passar por esse estágio, não precisarei me preocupar em ser examinado dessa maneira por pelo menos meio ano. Quando avançar para a sequência 8 e me tornar o tal palhaço, terei real força de combate. Com a ajuda de divinação e meus charmes do sol flamejante como backup, terei chance de sobreviver a situações ainda mais perigosas. Como estava aguardando o exame da Catedral Sagrada, nem me atrevi a retirar as 300 libras que a senhorita Justiça transferiu para a conta anônima, apenas para o caso de eles examinarem minha situação financeira e descobrirem que tenho uma grande quantia em dinheiro de uma fonte desconhecida.
No momento em que os pensamentos de Klein passavam pela sua mente incontrolavelmente, Dan Smith ajeitou sua manga e disse em voz baixa: a pessoa encarregada do exame é um dos 9 diáconos de alto escalão dos Falcões Noturnos, Cresta Sesimir. A Catedral Sagrada atribui grande importância a você. Um diácono de alto escalão? Klein deixou escapar, surpreso. Em termos gerais, os 13 arcebispos e 9 diáconos formavam os escalões superiores da igreja. Era dito que não havia falta de beyonders de alta sequência entre eles. As 22 damas e cavalheiros eram todos iguais em termos de classificação. Eles seguem apenas as ordens da deusa da noite eterna e respondem apenas ao Papa. Dan respirou o vento frio do subterrâneo antes de assentir fracamente. Sim, ele é um diácono de alto escalão. Mas você não precisa ficar nervoso. Cresta é apenas sequência 5 e ainda não entrou em um estado de semideus, portanto, não precisa ter muito medo ou reverência. O título dele no mundo beyonder é Espada da Deusa. Como possui um item sagrado, sua força de combate é semelhante a um beyonder sequência 4 recém-avançado. Acabei de conversar com ele. Ele foi muito simpático. Se eu ler nas entrelinhas, capitão está me dizendo que ele apenas disse o que era necessário. Ele não quer que eu fique nervoso e apenas siga o plano. Klein assentiu, pensativo e perguntou, onde devo encontrar o diácono? Na sala de alquimia onde preparamos poções, respondeu Dan, e uma pitada de melancolia passou em seu rosto. A sala de alquimia onde preparamos poções? O laboratório onde velho Neil fez minha poção de vidente? Klein lentamente soltou um suspiro e voltou para a sala de recreação e pegou seu casaco do cabideiro. Vestindo o casaco preto, ele colocou as mãos nos bolsos e desceu as escadas sinuosas que levavam ao porão. Depois, no cruzamento, virou à esquerda. Muito rapidamente, Klein viu uma porta secreta sob a luz das elegantes lâmpadas a gás que ladeavam as paredes. Ele viu que as longas mesas da sala haviam sido afastadas para abrir um grande espaço no centro. Havia 2 cadeiras clássicas com encosto alto, frente a frente, com menos de 1 metro entre elas. Havia um homem na casa dos 30 usando um casaco preto e uma camisa branca sentado na cadeira que estava de frente para a porta. Seu cabelo castanho dourado estava cortado bem curto, e seus olhos verde escuros eram tão escuros quanto uma floresta em uma noite sem lua. Os colarinhos de sua camisa e blusão estavam levantados, e todo o seu queixo estava escondido nas sombras. Olá, Vossa Graça. Klein fez uma reverência. Cresta Sesimir cruzou a perna direita sobre a esquerda enquanto se recostava vagarosamente na cadeira. Sorrindo, ele respondeu, Olá, Klein. Você pode sentar ali. Ele apontou para a cadeira alta à sua frente. Ao lado de sua perna havia uma mala de prata, do tamanho de uma case de violino. Poderia carregar uma espada com um comprimento apropriado. Klein andou e se sentou em seu assento designado. Cresta apoiou o dedo indicador direito no lábio superior enquanto pensava por alguns segundos. Eu planejo primeiro examinar o quão bem você dominou sua poção. Isso não é um problema, certo? De forma alguma. Klein balançou a cabeça com total confiança. Muito confiante. Cresta sorriu, mas manteve sua postura anterior. Tudo o que fez foi observar Klein atentamente. De repente, Klein sentiu a luz das lâmpadas a gás ao redor desaparecer, como se fossem engolidas pela escuridão. De repente, ficou exausto, como se seu relógio biológico tivesse chegado à hora de dormir, mas sua mente estava extremamente tensa, tornando impossível relaxar. Era como quando ele não conseguia dormir em paz devido ao excesso de exaustão. A silenciosa noite encheu o ambiente, enquanto Klein ouvia o barulho de água pingando de uma torneira não fechada corretamente. Então, ele ouviu as conversas na companhia de segurança Blacktor e o movimento do vento soprando pela escada. Além disso, ele não viu nada que não deveria ver, nem ouviu nenhum barulho que não deveria ouvir. Excelente! A voz hipnótica de Cresta dispersou a escuridão, e a luz das lâmpadas a gás dentro e fora da sala de alquimia voltou à vista de Klein. De repente, Klein sacudiu sua exaustão e voltou ao seu estado energético anterior. Ele me afetou sem que eu percebesse. É disso que um beyonder sequência 5 é capaz? É esse o horror de um diácono de alto escalão? Ele lembrou o que havia acontecido e se sentiu um pouco assustado. Cresta Sesimir juntou as mãos e as apoiou nos joelhos. Ele se curvou um pouco e seus lábios estavam bloqueados pelo colarinho. Você passou no teste. Você alcançou um nível mais que extraordinário no domínio de sua poção.
Vou precisar observar para ver se há algum perigo oculto em sua mente, para ter certeza de que o espírito restante da poção não mudou seu caráter subconscientemente nem deixou problemas escondidos. Você tem 3 minutos para se preparar. Klein imediatamente assentiu e disse, tudo bem. Ele secretamente respirou fundo e se permitiu entrar em cogitação para remover vários pensamentos negativos. Crestia não falou mais nada. Ele pegou um relógio de bolso prateado do bolso interno do seu blusão preto e o abriu. Então, observou atentamente o ponteiro dos segundos se mover. 3 minutos depois, Crestia fechou o relógio de bolso e disse com um sorriso, vou começar a cantar. Cantar? Klein ficou confuso. Antes que Klein pudesse responder, Crestia começou a cantarolar uma melodia adorável. A melodia reverberou na sala de alquimia e gradualmente perdeu a harmonia e ficou desafinada. Zii. Brrrr. Zing. Klein ouviu barulho semelhante ao arranhar de lousas com unhas, o som de plástico bolha esfregando um contra o outro, furadeiras elétricas perfurando e vários outros barulhos irritantes. Os barulhos se intensificaram e se tornaram cada vez mais caóticos, fazendo ele querer desabafar suas frustrações e causar destruição. Mas Klein, que frequentemente aguentou os delírios loucos e gritos terríveis, reprimiu seus impulsos muito rapidamente. Ele mostrou aborrecimento, tensão, frustração e insegurança nos momentos apropriados. Estar em um estado muito perfeito acabaria sendo um problema. Ele não percebeu quando Crestia Sesimir parou de cantar. Os ruídos na sala de alquimia desapareceram e a sala ficou inundada com tranquilidade e silêncio. Silêncio com certeza é ótimo! Exclamou Klein em sua cabeça. Muito bom, excelente. Não há problemas latentes em sua alma. Claro, se você quis me bater ou tapar minha boca com alguma coisa, isso é normal. A boca de Crestia estava bloqueada pelo colarinho, de modo que Klein só pôde determinar suas emoções através do tom. Não, eu não ousaria, admitiu Klein honestamente. Crestia sorriu e disse, parabéns, você passou em todos os testes. Agora é hora da sessão de perguntas e respostas. Seus olhos verdes de repente escureceram. Seu olhar era profundo, como se ele pudesse ver através da carne, e olhar diretamente para o espírito. Vá em frente, respondeu Klein, arrumando sua postura. Crestia manteve sua postura anterior e perguntou casualmente, você disse que sua experiência no clube de divinação lhe permitiu dominar rapidamente a poção? Sim, respondeu Klein francamente, mas não deu detalhes. Crestia assentiu levemente e disse, e você disse que sua inspiração veio da máxima dos espreitadores de mistérios e também do exemplo de Dali? Sim. Klein confirmou primeiro, antes de explicar em detalhes. Descobri por um de meus colegas de equipe que era um espreitador de mistérios que aqueles que respeitam a máxima dos espreitadores de mistérios têm uma probabilidade menor que o normal de perder o controle. Depois disso, ouvi dizer que Madame Dali disse uma vez que queria ser uma verdadeira médium espiritual, e que ela é um gênio que alcançou a sequência 7 em 2 anos. Depois de notar as duas situações, pensei em tentei ser um verdadeiro vidente e delineei alguns princípios para um vidente, e o resultado foi melhor do que esperava. Eu dominei a poção muito rapidamente. Vossa Graça, não tenho certeza se você teve uma experiência semelhante. Quando dominei completamente a poção, houve um sentimento muito especial e mágico. Klein descreveu sua experiência como se apenas entendesse vagamente o método de atuação. O homem que ele era quando estava na Terra ficaria nervoso e envergonhado por contar tantas meias mentiras diante de um poderoso falcão noturno. Mas desde que transmigrou para o mundo atual, ele mentiu tanto que estava acostumado. Já conseguia fazê-lo perfeitamente. A escuridão nos olhos de Crestia desapareceu e seu olhar voltou ao normal. Ele sorriu e disse, não se preocupe, não é uma ilusão. Pela sua resposta, Klein não pôde ver nenhuma dúvida ou escrutínio, então se sentiu à vontade. Dan confirmou sua experiência. Acredito que você realmente seja um gênio, com uma mente lógica e sentidos aguçados, elogiou Crestia. Ele então perguntou, você compartilhou sua experiência com seus colegas de equipe? Claro, admitiu Klein francamente. Espero poder ajudá-los a diminuir o risco de perder o controle. Somos companheiros de equipe, camaradas que enfrentam o perigo juntos. Não tenho nenhum motivo para esconder a verdade. Mas, pela mesma razão, não contei aos funcionários. Crestia descruzou a perna direita e sentou-se reto. Seus lábios finos estavam expostos da sombra do colarinho.
Ele ergueu o canto dos lábios e disse: embora você não esteja com os falcões noturnos nem há 2 meses, acredito que seu entendimento em relação aos colegas seja muito melhor do que muitos outros. Pretendo compartilhar mais informações com você, mas de acordo com as regras da Catedral Sagrada, você deve jurar a deusa que não revelará o conteúdo da nossa conversa a ninguém que não saiba disso. Isso não deve ser um problema, certo? Eu passei no teste? Klein ficou encantado. Ele assentiu sem hesitar. Sem problemas. Embora eu não seja capaz de ensinar aos outros um método de atuação, posso deixar a sorte de justiça e o senhor enforcado fazê-lo indiretamente. Lord of Mysteries, capítulo 167. Artefato sagrado. Tudo bem. Crestes Eximir assentiu e se inclinou para a frente. Então jure pelo artefato sagrado. Enquanto dizia isso, ele se inclinou para erguer a mala de prata a seus pés. Artefato sagrado? O artefato sagrado que o fez ganhar o título de espada da deusa? Klein olhou para as ações do diácono com curiosidade. Creste colocou a mala nos joelhos, seus olhos verdes escuros instantaneamente ficando pretos. Levantando a mão, ele pressionou a tampa da mala prateada, que lembrava uma case de violino, e ela se dissolveu de repente e recuou como a maré. Ao mesmo tempo, Klein sentiu que a luz ao seu redor estava sendo atraída para a frente, como se estivesse sendo absorvida pela mala. As luzes das lâmpadas clássicas que revestiam as paredes, bem como o esplendor prateado que espiralava dentro da mala, fez com que a sala de alquimia ficasse totalmente escura. A cena parecia extremamente estranha. Pará! Com um estalo, Crestes Eximir abriu a mala, revelando a espada de puro osso branco que estava dentro. Sim, uma espada de osso. No momento em que Klein viu a espada, soube instintivamente que era principalmente feita de osso. A espada curta silenciosamente liberou um brilho branco puro na sala escura de alquimia, como se fosse uma lua pairando no alto do céu noturno ou um farol no meio de uma tempestade. Parecia que a espada não apresentava defeitos em sua superfície, mas um exame mais detalhado revelaria que sua superfície continha uma camadas de símbolos e ícones. Esses padrões misteriosos se entrelaçavam para formar o corpo da espada. Klein observou a espada sagrada, de repente percebendo que não podia desviar o olhar. Sua visão estava sendo atraída para a espada enquanto seus olhos castanhos lentamente perdiam o brilho. Cresta levantou a mala, movendo a espada de sua posição original. Klein instantaneamente saiu de seu transe e finalmente se libertou do pesadelo que não conseguia escapar. Ele olhou para o lado e perguntou gravemente: Vossa Graça, você precisa que eu coloque minha mão na espada sagrada? Sim, venha aqui. A voz de Cresta era melodiosa como se ele estivesse cantando uma canção de ninar. Klein levantou-se e deu pequenos passos à frente. Como estava escuro, ele não conseguia ver onde as pernas do diácono estavam, nem suas botas de couro velhas. Pare, falou Creste calmamente. Klein imediatamente parou e ficou no lugar. Ele deu uma rápida olhada na espada de puro osso branco pelo canto dos olhos antes de se afastar novamente, com medo. Com esse mero olhar, ele se curvou e estendeu a mão direita, colocando-a com precisão no topo da espada sagrada. Uma sensação de frio passou por sua pele e entrou em sua mente. Os pensamentos perturbadores e os sentimentos de preocupação diminuíram instantaneamente, como se ele estivesse sentado em um telhado em uma vila barulhenta, sentindo o cheiro da colheita e admirando o céu estrelado da noite. Recite depois de mim, disse Cresta solenemente. Tudo bem. Assentiu Klein. Ele então ouviu o diácono dizer em Hermes: Ó deusa da noite eterna, mais nobre que as estrelas e mais eterna que a eternidade. Juro a você em meu verdadeiro nome e minha espiritualidade. Eu, Klein, a partir deste momento nunca revelarei os detalhes do método de atuação para aqueles que não o conhecem. Se eu for contra isso, aceitarei qualquer punição que considere adequada. Por favor, testemunhe meu juramento. Klein se recompôs e fez o juramento em Hermes, seguindo a liderança do diácono Eximir. Ele teve a leve sensação de que uma conexão foi estabelecida entre ele e um ser distante através da espada de puro osso branco. Depois de retrair a mão direita, ele desenhou uma lua carmesim no peito. Louvada seja a dama! Louvada seja a dama! Cresta sorriu e se curvou em resposta. Imediatamente, ele fechou a tampa da mala e a pressionou fortemente com a mão direita. A escuridão foi instantaneamente dissipada pela luz das lâmpadas que mais uma vez preencheu a sala inteira. Klein notou que os olhos negros do diácono Eximir recuperaram o habitual verde escuro. Ele voltou para a cadeira e franziu a testa. Ele perguntou intrigado: método de atuação? Cresta pigarreou.
Sem responder diretamente à pergunta, ele sorriu e disse: Você pode se sentir um pouco confuso e não entender o que estou prestes a lhe dizer, mas não posso explicar por que isso acontece, pois isso envolve os segredos da igreja. Você só terá o direito de saber depois de se tornar um arcebispo ou um diácono de alto escalão. Klein olhou para Casimir e acrescentou interiormente antes que ele pudesse falar: Você só poderá saber depois de se tornar um membro central da igreja, como um arcebispo ou um diácono de alto escalão, enfatizou Crester. Klein assentiu severamente. Crester colocou a mala de prata ao lado do pé e cruzou as pernas. Ao longo da história, a igreja teve gerações e gerações de gênios Beyonder que descobriram lentamente uma maneira de evitar a perda de controle. E o núcleo desse método é o nome da poção. Não é apenas crítico, mas também é a chave. Depois de examinar a expressão pensativa de Klein, Crester continuou: Percebemos que os nomes das poções apontam para um certo grupo, e esse grupo tem sua própria abordagem e opera de maneiras únicas. Em termos mais simples, há um conjunto de regras que acompanham o nome da poção, regras diferentes para diferentes poções. Quando seguimos estritamente essas regras, o risco de perder o controle é reduzido ao mínimo. Semelhante ao meu conjunto de princípios de vidente? Klein aproveitou a oportunidade para perguntar: Esta explicação não é tão simples ou compreensível como a que dei à justiça e ao enforcado? Klein criticou silenciosamente. Sim. Crester deu uma resposta afirmativa. Quando seguimos as regras da poção, nos tornamos cada vez mais parecidos com o grupo descrito pelo nome da poção. Em outras palavras, estamos agindo como o job que o nome da poção nos aponta. Esse é o método de atuação. Você deve se lembrar, a espiritualidade de cada indivíduo é especial, única. Mesmo que as regras básicas devam ser seguidas pelas pessoas que consomem a mesma poção, sempre há certas variações nas regras exclusivas para cada indivíduo. Assim, as experiências dos outros podem servir apenas como guia. Esse é um ponto que eu não percebi, Klein disse sinceramente. Obrigado por me informar. Vou me lembrar disso. Crester riu. Essas são as experiências acumuladas ao longo das gerações. Depois de usar o método de atuação, não apenas adquirimos domínio sobre a poção, mas também a digerimos, assim como fazemos com comida. Quando você realmente digerir a poção, sentirá uma sensação única e misteriosa, entendeu? Entendi. Digestão, este termo é muito apropriado. Klein fingiu estar profundamente pensativo. Depois que Crester explicou o método com mais detalhes, Klein ponderou suas palavras ao perguntar: Vossa Graça, já que o nome da poção não é apenas o núcleo, mas também a chave, então como os primeiros Beyonders os obtiveram? Ouvi dizer que foi gravado na ardósia da blasfêmia? Sim, está correto, respondeu Crester, com franqueza. Mas a ardósia da blasfêmia estava inscrita com os nomes antigos. Os nomes das poções que usamos hoje foram derivados em parte de revelações divinas. Alguns também foram consolidados pelas experiências dos próprios Beyonders. Klein assentiu lentamente. Ele apertou os lábios e perguntou: Vossa Graça, já que o método de atuação é tão eficaz, por que a igreja não conta a todos os falcões noturnos sobre isso? Eu disse que é um segredo da igreja. Você entenderá a razão por trás disso quando se tornar um arcebispo ou um diácono de alto escalão, respondeu Crester, imperturbado. Tudo bem, volte lá em cima e diga ao resto dos falcões noturnos para descer um de cada vez. Eu tenho que realizar a etapa final do exame, para impedir que Fry e os outros divulguem o método de atuação? Pensou Klein enquanto se levantava, depois se despediu, seguindo a etiqueta dos falcões noturnos. Ele passou pelo corredor e subiu as escadas, retornando à companhia de segurança Blacktor. Ele viu Dan fumando seu cachimbo perto da entrada do subterrâneo. Com um sorriso, Klein tomou a iniciativa de dizer: Não deve haver mais problemas. Vossa Graça quer que eu informe Fry e os outros a irem conversar com ele. Sim, esse é o último passo. Isso significa que não houve problemas. Dan guardou o cachimbo e foi para a sala de recreação para contar a outros. Enquanto observava Fry e Sea caírem em direção ao subterrâneo, Klein de repente se lembrou de algo. Ele disse às pressas: Capitão, vamos ter que chamar Royale, que está vigiando o portão Chanis, e Leonard, que está vigiando o asilo. Ah, e Kenley, que está de folga. Dan congelou e beliscou a testa. Eu esqueci. Ele parou por um momento, depois riu. Mas o assunto não deve ser muito complicado.
Uma das vantagens de ter um diácono examinando você é que não há necessidade de enviar um telégrafo para a Catedral Sagrada ou de se envolver em uma troca pesada de cartas. Ele pode tomar a decisão no local e entregar a fórmula da poção de palhaço, além dos ingredientes principais a você. Isso não é tão ruim. Klein não conseguiu conter sua animação. 1 hora e meia se passaram. Quando Kenley saiu da sala de alquimia, com uma expressão cheia de perplexidade, Klein foi mais uma vez chamado lá embaixo. Ele encontrou o diácono, a espada da deusa, Cresta Sesimir, pela segunda vez. Dessa vez, o diácono de cabelos castanhos dourados e olhos verdes negros não estava sentado. Ele estava de pé, parado, permitindo que a brisa no subterrâneo soprasse em seu casaco preto. Os colarinhos de cresta estavam altos, escondendo seu queixo nas sombras. Ele olhou para Klein e sorriu. Falcão noturno Klein Moretti, anuncio em nome da deusa que você passou no exame da Catedral Sagrada. Parabéns! Com suas contribuições, você pode avançar imediatamente para se tornar um Beyonder Sequência 8. Lord of Mysteries, capítulo 168. Poção do palhaço. Ufa, eu finalmente passei. Quando Klein ouviu o anúncio de Cresta Sesimir, mesmo preparado, ele soltou um suspiro de alívio. Parecia surreal, como se fosse um sonho. Ele assumiu que o exame seria mais difícil e demorado, mas, quando pensou com cuidado, percebeu que o que havia acabado de acontecer era o que deveria ter acontecido. Se ele tivesse levado 3 anos, como era normal, para digerir a poção vidente, em vez de fazê-lo em 1 mês, o exame nem teria sido conduzido pela Catedral Sagrada. O capitão dos Falcões Noturnos de Tingen teria sido responsável por isso. Pensei que eles investigariam minha família e amigos. Talvez Sesimir chegou em Tingen há 2 dias e completou isso em segredo. Também pensei que o exame exigiria que eu concluísse alguma tarefa. E, estava realmente pensando demais. O objetivo do exame é apenas determinar o nível de digestão da poção, além de detectar perigos latentes e verificar se estou ciente do método de atuação e se compartilhei minha experiência com outras pessoas. Klein deu um sorriso sincero enquanto esses pensamentos passaram pela sua mente. Obrigado, Vossa Graça. Louvada seja a dama. Cresta assentiu gentilmente e disse, avançar é servir melhor a deusa, para que você possa proteger melhor nossos irmãos. Você deve se lembrar disso, e confie em mim, isso ajudará a combater a tentação de perder o controle. Tentação, Klein refletiu sobre a palavra. Cresta avaliou Klein com seus olhos verdes e disse com firmeza, o método de atuação pode ajudá-lo a digerir a poção e diminuir o risco de perder o controle, mas apenas isso não é o suficiente. Até certo ponto, você pode até confundir o papel e sua própria existência. Sabe, existem muitos atores no teatro que desenvolvem graves problemas psicológicos. Em um certo nível, você pode realmente ficar louco. Lembre-se de que você está apenas atuando. O único ponto concluído pela Cidade de Prata é idêntico ao que o diácono Sesimir disse. Klein assentiu, pensativo, concordando. Além disso, enfatizou Cresta, não só está perdendo o controle relacionado à poção, como também está intimamente relacionado às suas emoções e saúde mental. O mais importante para um Beyonder é se controlar, somente então você será capaz de suportar as tentações dos deuses malignos e demônios, resistindo a emoções como ganância e ciúme, e a erosão do desejo. Claro, não quero dizer que você deve se livrar de todas as suas emoções e desejos, isso é algo que nenhum humano ou mesmo semideus pode fazer. Talvez apenas algumas sequências especiais sejam capazes de atingir esse tipo de estado. De repente, Klein pensou no velho Neil, e não pôde deixar de perguntar em resposta. Devemos manter nossas emoções e desejos em um nível razoável, e não permitir que nos levem a fazer algo irracional e anormal? Cresta assentiu solenemente. Sim. Depois que ele respondeu, havia rugas no canto dos olhos. Era só isso que eu queria avisar. Agora, passarei a fórmula da poção palhaço e os ingredientes relevantes. Se curvando, ele colocou sua mala de prata na mesa comprida e então se virou e deu alguns passos, bloqueando a visão de Klein. Quando as luzes ao redor estranhamente desapareceram de novo, Klein subitamente entendeu que a fórmula e os ingredientes estavam na mala que guardava o artefato sagrado. Simplesmente porque seu olhar foi atraído pela espada de puro osso branco, ele acabou não percebendo os outros itens da mala. Depois de alguns minutos, a luz das lâmpadas a gás voltou a iluminar a sala de alquimia. Cresta pegou sua mala e se afastou, apresentando os itens na longa mesa para Klein. Entre eles,
O item mais atraente era o chifre de bode cinza, tão pequeno que cabia na palma de uma mão. Parecia uma versão em miniatura de um chifre de bode normal e era cristalino, cheio de cores rodopiantes, com camadas fracas de padrões únicos. Ao lado do chifre de cabra havia uma rosa azul. Havia veias vermelhas nas pétalas que as conectavam. Parecia formar um rosto humano com um sorriso. Ha ha ha! Vovoou! Ha ha ha! Vovoou! Klein ouviu risos ilusórios e choros soando, e viu pedaços de auréolas cinzas flutuando no ar. Um cristal do chifre de um bode adulto cinza montanhês de ornacis e um talo completo de uma rosa com rosto humano. Os principais ingredientes da poção palhaço. Ele assentiu indiscernivelmente e deu alguns passos em direção à mesa comprida. 80 ml de água pura, 5 gotas de suco de figueira do diabo, 7 gramas de pó de girassol de borda preta, 10 gramas de pó de grama de capa dourada, 3 gotas de cicuta venenosa. Klein olhou para o pergaminho de pele de cabra e comparou o conteúdo escrito com a fórmula que havia memorizado. Depois de confirmar que não havia nada errado, lembrou-se da demonstração que o velho Neil fez. Ele respirou fundo e exalou lentamente para acalmar suas emoções. Com o aparato na sala de alquimia, ele destilou um pouco de água pura necessária para a poção. Na fórmula da poção, a água pura se refere à água que foi destilada repetidamente. Depois lavou uma panela de metal preto e jogou os ingredientes suplementares dentro, um após o outro. Ele era tão habilidoso quanto antes, quando fez experimentos de química no ensino médio. Como os ingredientes Beyonder ainda não haviam catalisado, ele não viu nenhuma mudança óbvia no líquido da panela de metal. No máximo, ele só viu pó flutuando na superfície do líquido. Quando terminou os preparativos, Klein olhou para os 2 ingredientes principais e pensou, agradecido. Não há descrição do tamanho ou peso exato do cristal de chifre de um bode adulto cinza montanhês necessário nem da rosa com rosto humano. Talvez um chifre inteiro e uma rosa completa não tenham diferenças, independentemente do seu peso, permitindo que atendam aos requisitos. Sim, no mundo misterioso dos Beyonders isso é definitivamente possível. Nesse caso, não preciso me preocupar em colocar quantidades excessivas dos ingredientes principais. Depois de alguns segundos, Klein pegou a rosa com o rosto humano e a jogou na panela de metal. Quando a estranha flor tocou o líquido, imediatamente produziu um som crepitante, e o riso ilusório ao redor tornou-se estridente. Ha ha ha, ha ha ha. Klein não enrolou mais e imediatamente pegou o chifre de bode montanhês e o jogou na panela de metal. Pof! A risada aterrorizante desapareceu de repente, e as auréolas cinzentas ao redor convergiram lentamente para a panela de metal. Klein abaixou a cabeça e viu que o líquido na panela estava colorido em uma mistura de ouro, amarelo e vermelho. No entanto, as 3 cores permaneceram extremamente distintas em seus limites. Havia bolhas borbulhando no líquido, mas não conseguiram escapar da panela e acabaram estourando silenciosamente. A cena lembrou Klein de Sprite, a bebida gasificada de sua encarnação anterior. Isso até que parece uma bebida deliciosa, um pensamento que se alinhava às características de sua cultura surgiu em sua cabeça. Suprimindo seu nervosismo, excitação e antecipação, Klein derramou o líquido da panela de metal preto em um frasco de vidro. O que o chocou foi o fato de que não havia mais nem rastro da poção no pote de metal. É realmente uma poção que transforma as pessoas em Beyonders. Klein levantou a mão direita e olhou para o atraente líquido tricolor. Cresta Sesimir, que ficou em silêncio o tempo todo, de repente sorriu e disse, não se preocupe. Eu não notei nenhum problema com a mistura de sua poção. Estou esperando aqui para garantir que nenhum acidente aconteça depois de você consumir a poção. Posso garantir que, contanto que não seja nada sério, eu devo ser capaz de salvá-lo. Klein assentiu e colocou a poção palhaço de volta na mesa comprida. Então, ele tirou a corrente de prata dentro da manga e deixou o pingente de topázio ficar pendurado naturalmente a uma pequena distância acima do líquido. Para Beyonders de qualquer outra ocupação, divinações de pêndulo só poderiam divinar sim ou não. Obviamente, quando não havia informações suficientes, a divinação não daria respostas úteis. Quando o pêndulo não girava, era chamado de divinação fracassada. Como vidente, o pêndulo de Klein também poderia determinar vagamente o grau do sim ou não. Os olhos de Klein ficaram escuros e ele recitou, esta poção é perigosa. Esta poção é perigosa. 7 vezes depois, ele abriu os olhos semicerrados e viu o pingente de topázio girando no sentido horário, mas muito lentamente. No sentido horário significa uma resposta positiva. Em outras palavras,
significa que a poção é perigosa. No entanto, está girando lentamente, o que significa que é apenas ligeiramente perigosa. Sim, poções podem causar perda de controle, então existe a possibilidade de danos. Um nível baixo de dano significa que não há nada errado com a poção. Klein soltou um suspiro de alívio e enrolou o pêndulo no pulso esquerdo antes de cobri-lo com a manga. Naquele momento, Cresta não pôde deixar de suspirar. Você é realmente um vidente profissional. Devo utilizar totalmente minha vantagem, mas não posso confiar muito nela e pensar que é toda poderosa, respondeu Klein suavemente e pegou a garrafa com a poção palhaço. Depois de beber, vou me tornar um Beyonder sequência 8. Esse pensamento surgiu em sua mente e Klein não hesitou. Ele levantou a garrafa, inclinou a cabeça e engoliu a poção. Amargo. Muito amargo. É horrível, totalmente horrível. Ele percebeu instantaneamente o que significava ficar bem por fora, mas podre por dentro. Seu rosto se contorceu como resultado da poção. Ele queria vomitar, mas não conseguia. Então, Klein percebeu que seu rosto estava vermelho. O resto do corpo também estava experimentando uma reação semelhante. Ele estava convencido de que ele parecia uma lagosta ao vapor. Quanto ao seu espírito e mente, pareciam ter sido extraídos em uma agulha fina, fundindo-se com a poção, gota a gota, enquanto apunhalava cada uma de suas células. Era um sentimento que não precisava de microscópio para observar. Klein ficou lá, parado, e viu o intruso invadir as áreas mais diminutas de seu corpo. Por alguns segundos, ele se sentiu como um robô que estava tendo suas peças e circuitos elétricos trocados. Depois de um período de tempo desconhecido, sua mente refletiu sua figura, como se estivesse ouvindo a si mesmo cantando através de seus próprios ouvidos. Devido a essa estranha projeção, Klein descobriu que ele podia controlar com precisão seus movimentos faciais e corporais. Enquanto isso, seus ouvidos zumbiam. Ele ouviu os murmúrios e gritos que não apareciam há algum tempo ecoando ao seu redor. Ornacis. Flegreia. Ornacis. Flegreia. Ornacis. Flegreia. Ufa. Klein imaginou a luz esférica em camadas e lentamente entrou em um estado de cogitação. Pouco a pouco, ele escapou do estado de ter sua espiritualidade vazando quando estava em um estado de leve perda de controle. Naquele momento, ele sabia que havia avançado com sucesso. Ele sabia que era a sequência 8, palhaço. Lord of Mysteries, capítulo 169. Novas habilidades. Depois que a cor dos olhos de Klein voltou ao normal, Cresta Sesimir disse, rindo, você pode se mover e tentar se acostumar com as mudanças em seu corpo. Tente encontrar os poderes principais que foram fornecidos pela poção palhaço. Klein assentiu. Ele considerou o fato de poder precisar de orientação do diácono, portanto, não se importou com sua presença. Ele seguiu repetidamente o que vinha praticando todo esse tempo enquanto dava um passo à frente. Ele moveu os quadris e deu um soco para frente, dando um soco frontal. Pará! Ele ouviu o som nítido de seu punho quebrando o ar. A força no impulso excedeu suas expectativas. Naquele instante, ele sentiu como se estivesse sentado em uma carruagem que abruptamente pisou no freio. Ele perdeu o equilíbrio e caiu para a frente. Ah, não! Isto está prestes a se tornar uma história vergonhosa, assim como a de Leonard, pensou Klein. Mas naquele momento, ele percebeu que ainda podia controlar efetivamente seus músculos, seu corpo e seu centro de gravidade. Ele exerceu força com a coluna, tendões e ligamentos, ajustando instantaneamente seu centro de massa e conseguindo permanecer firme, apesar de sua postura distorcida. Bem, ao começar a compreender, Klein tentou várias outras ações. Ele confirmou que a maior mudança em seu corpo foi o aumento maciço de coordenação. Ele não perderia mais o equilíbrio a menos que houvesse circunstâncias atenuantes. Me sinto como um acrobata. Agora posso até atuar em um circo. Não seria muito difícil andar em uma corda. A poção palhaço certamente faz jus a seu nome. Muitos pensamentos passaram por sua mente. Klein mais uma vez testou a extensão do avanço em sua força, agilidade e velocidade. Eu devo estar mais ou menos no mesmo nível que Professor Gavai agora. Depois de me acostumar e passar pelo treinamento especializado, definitivamente me tornarei mais poderoso. Além disso, com meu domínio atual sobre meu corpo, seria fácil para mim compreender técnicas de combate. Klein parou de se mover e assentiu, pensativo.
De acordo com seus planos, ele estimou que só seria decente em artes de combate depois de meio ano. Mas depois de consumir a poção palhaço, ele sentiu que levaria apenas um mês, talvez 2 ou 3 semanas, antes de se qualificar como um policial especialista em combate. Essa era a diferença entre uma pessoa comum e um Beyonder. Em certo sentido, os talentos de Beyonders estavam além do alcance de humanos normais. Creste assistiu silenciosamente enquanto o recém-avançado palhaço tentava várias ações antes de parar completamente. Ele então assentiu. É realmente uma poção adepta em combate. Sem esperar Clay falar, ele perguntou, que sons você ouviu? Eu ouvi alguém murmurando Ornacis. Clay queria manter o termo Flegrei em segredo por enquanto. Ele queria observar a reação do diácono Sesimir. Se ele estivesse disposto a revelar informações sobre a Cordilheira Ornacis e a Nação da Noite Eterna, Clay continuaria acrescentando, dizendo que ouvia algo diferente novamente. Creste assentiu levemente, pulando o assunto. Ele lembrou a Clay. Lembre-se, um Beyonder de alta sequência pode influenciar Beyonders de baixa sequência do mesmo caminho até certo ponto. De certa forma, algumas partes dos respectivos caminhos contêm o reino dos semideuses. Os murmúrios e uivos podem ter sido intencionalmente transmitidos por eles a você. Podem estar cheios de intenções maliciosas. Você deve ser ainda mais cauteloso se o caminho de sequência pertencer a um deus maligno. Eu tive uma conversa com Dan agora há pouco. O Falcão Noturno em sua equipe que perdeu o controle recentemente se encontrou nessa situação. Velho Neil. O sábio oculto, a expressão de Clay escureceu. Ele assentiu solenemente e disse, Vossa Graça, eu lembrarei disso. Não serei tentado pelos murmúrios ou gritos. Não serei corrompido por eles. Ao mesmo tempo, ele de repente pensou em algo. Poderia ser esse o motivo pelo qual a igreja apenas fornece os caminhos de coletor de cadáveres e sem sono, enquanto oculta um grande número de outros caminhos? Afinal, o caminho sem sono pertence à deusa da noite eterna, e morte, que corresponde ao caminho coletor de cadáver, já decaiu. Quanto ao motivo pelo qual a igreja fornece espreitador de mistérios e vidente, é porque esses dois jobs são do tipo suporte e podem preencher as deficiências da sequência 9 e 8 dos caminhos sem sono e coletor de cadáveres. Além disso, é apenas o começo dos caminhos, então a influência que podem ter não seria muito proeminente. Mas isso não explica por que eles ocultariam os nomes e as características únicas das poções, ou a falta de informações sobre o que se deve tomar nota ao enfrentá-las. Klein retraiu seus pensamentos quando viu Creste Sesimir pegar sua mala para sair. Ele adotou um tom curioso. Vossa Graça, eu gostaria de saber como atuar como um palhaço. Eu tenho que ir a um circo? Creste arrumou sua gola alta e riu. De acordo com nosso entendimento atual da filosofia, você acabou de cometer o erro de formalismo. Você precisa entender que o nome de uma poção não representa apenas um job, também representa um grupo de pessoas que compartilham certas características. Por exemplo, também podemos descrever videntes de maneira diferente. Podemos chamá-los de pessoas que podem ver o destino, porém continuam respeitando o destino. É claro que, como mencionei antes, existem algumas diferenças nas regras concluídas por cada indivíduo, mesmo que tenham consumido a mesma poção. Você não pode ter como referência completa as experiências de outra pessoa, entende? Klein assentiu, pensativo. Acho que consigo entender um pouco. Eu posso agir como um palhaço em minha vida diária, desde que compreenda sua essência? Em teoria, respondeu Creste, tomando cuidado com a escolha de palavras. Compreendo. Klein desenhou uma lua carmesim em seu peito. Obrigado, Vossa Graça. Que a Deus o abençoe. Qual é a essência de um palhaço? Se eu não levar em consideração o que um palhaço representa na Terra e pensar apenas no que isso significa neste mundo, um palhaço é um trabalho que diverte as pessoas usando métodos ridículos. Por exemplo, fantasias hilárias, ações exageradas, performances trapaceiras e truques. O principal é que deve ser ridículo e deve divertir os outros. Parece um pouco estranho. Devo considerar da perspectiva dos bobos da corte dos tempos antigos? Pensou Klein silenciosamente, perdido. Creste olhou para ele e também desenhou uma lua carmesim diante de seu peito. Ele sorriu, revelando as rugas nos cantos dos olhos. Que a Deus o abençoe. Nesse momento, Klein percebeu algo de repente, uma intuição que parecia uma previsão, de que o diácono Sesimir colocaria o pé esquerdo à frente.
Ele então viu Cresster pegar a mala de prata e dar um passo em direção à entrada da sala de alquimia com o pé esquerdo. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Klein observou enquanto Cresster saía pela porta oculta, sua figura desaparecendo no corredor. Isto é, ele ficou atordoado por um momento antes de sentir intensa excitação. Os poderes da poção palhaço eram mais poderosos do que ele imaginava. Ele podia prever intuitivamente o próximo curso de ação de uma pessoa. A combinação dessa habilidade, juntamente com sua coordenação poderosa, agilidade e velocidade excepcionais, além de uma força decente, era considerada boa em lutar com artifícios. Pensou Klein nessa revelação. Então, isso pode ser considerado a manifestação das habilidades de vidente na sequência 8, mas não é suficiente. Esse caminho deve ser aquele que ofereça uma habilidade única toda vez que avançar antes de alcançar a alta sequência. Mas as intuições que recebo são passageiras, por isso acho que não posso aproveitá-las todas as vezes. Obviamente, essa habilidade é poderosa o suficiente. Me aproveitar uma só vez dela deve ser suficiente para transformar derrota em vitória. Ah, certo, depois de reduzir a influência dos efeitos negativos que vêm com a poção palhaço, posso tentar o ritual de convocação. Quase me esqueci disso. Sim. O capitão deve ter me infectado com sua memória horrível. No meio de seus pensamentos, Klein se observou mais uma vez. Ele queria ver se a poção palhaço havia fornecido outras habilidades. De acordo com os registros confidenciais dos Falcões Noturnos, se a poção permitir que a pessoa que a consumiu tenha domínio sobre um determinado feitiço, poderá detectar fracamente quais tipos de feitiços obteve após avançar como se estivesse sendo implantado com esse conhecimento. Mas não sinto nada disso. Em outras palavras, palhaço não tem a capacidade de lançar feitiços imediatamente, conforme relatado nos registros confidenciais dos Falcões Noturnos. Poderia o significado de astuto ser que agora posso usar efetivamente minhas expressões e linguagem corporal para enganar mais facilmente as pessoas com minhas mentiras? Klein alongou o pescoço enquanto analisava seriamente sua condição atual. Nesse momento, ele não pôde deixar de pensar no palhaço que havia encontrado anteriormente. Os feitiços peculiares e variados do palhaço deixaram uma impressão profunda nele. Esse membro da Ordem Secreta era provavelmente um Beyonder sequência 7. Seu traje de palhaço era apenas para mascarar seus traços faciais e evitar ser colocado em uma lista de procurados. Não é de admirar que ele pudesse se defender contra 2 sequência 7 e 1 sequência 8. Se ele tivesse notado o fato de que eu não estava sob a influência do artefato selado 2-049 e evitado cair sob seu controle, 10 de mim talvez não tivessem sido suficientes para lidar com ele. Claro, um palhaço não é completamente desprovido de feitiços. Ainda existem feitiços como esses. Klein caminhou em direção à longa mesa e pegou o pedaço de papel em que a fórmula palhaço estava escrita. Suas pupilas escureceram e, com um movimento do pulso, ele jogou o pedaço de papel no ar. Pará! Era como se o pedaço de papel macio tivesse se tornado uma adaga e perfurou a parede da sala de alquimia. No futuro posso trazer um baralho de cartas de tarô comigo, elas podem ser usadas tanto para divinação como armas. Klein se recompôs e começou a arrumar os objetos da preparação da poção. Depois de lidar com isso e queimar a fórmula da poção, Klein exalou e saiu da sala de alquimia, fechando a porta secreta atrás dele. Por enquanto, ele não sentia vontade de tentar entreter outras pessoas através de métodos ridículos por causa do que aconteceu com o velho Neil. Ele pretendia primeiro diminuir a influência da poção através da cogitação. Ufa! Isso vai ser novamente uma nova experiência. Não importa o que aconteça, não sou mais apenas um membro de suporte. Sim, desde que velho Neil faleceu, sou o único que resta na equipe de Falcões Noturnos de Tingen que pode fornecer suporte. A Catedral Sagrada provavelmente enviará um espreitador de mistérios ou um vidente para a equipe. Klein seguiu as lâmpadas da parede, andando pelo corredor escuro, e subiu calmamente as escadas que levavam à companhia de segurança Blacktor. Ele então viu a luz do sol na sala de recreação dos Falcões Noturnos. A luz do sol brilhava através da janela, luz do sol que era pura e quente. Lord of Mysteries, capítulo 170. Apito de cobre. Klein se virou para o escritório do capitão e viu que a porta estava aberta. Dan Smith estava recostado na cadeira, cheirando seu cachimbo. Quando Dan moveu seus olhos cinzentos na direção de Klein, ele mudou de postura. Você parece estar em boa forma, nada como alguém que acabou de consumir uma poção.
Pode ser a vantagem de digerir completamente uma poção antes de subir de nível. Klein fechou a porta atrás de si e se sentou. Ele e Dan sabiam sobre o método de atuação, de modo que o juramento não os impediu de conversar sobre isso. Eles podiam falar suas opiniões sobre o assunto, mas os dois não citaram isso com um entendimento tácito. Eles ficaram em silêncio ao mesmo tempo após o diálogo. Klein pensou antes de perguntar: Vossa Graça foi embora? Sim, como diácono de alto escalão, ele tem outros assuntos a resolver. Dan pensou por um momento. Ele levou o par de olhos vermelhos que restaram depois que o velho Neil morreu. Klein ficou chocado e confuso. Por quê? Dan pegou seu café e deu um gole. Ele respondeu depois de um longo silêncio: Não devemos mentir para nós mesmos. Um Rampager já é, de fato, um monstro, e como eu disse antes, os monstros deixam para trás coisas que são ricas em poderes Beyonder depois que morrem. Quando tais relíquias não podem ser controladas, precisam ser seladas. Sim, essa é uma das origens mais comuns dos artefatos selados. De acordo com as regras internas dos falcões noturnos, itens deixados por Rampagers precisam ser armazenados em outro lugar, para que não afetem seus parceiros. Uma regra lógica. Assentiu Klein pesadamente. De repente, ele notou que o capitão havia deixado algo passar. Então, ele perguntou curiosamente: e se o item deixado para trás for controlável? Dan olhou para ele, seus olhos cinzentos estavam profundos como uma noite tranquila. Ele suspirou e disse: Você não gostaria da resposta. Klein ficou surpreso antes de repente perceber uma possibilidade. Monstros normais deixavam para trás ingredientes Beyonder que podem ser usados para fazer poções. Mas e quanto a um Rampager que se transformou em um monstro? Se deixassem para trás itens controláveis, seriam usados como ingredientes Beyonder? Ao perceber isso, Klein de repente sentiu uma forte sensação de nojo. Ele não pôde deixar de virar a cabeça com vontade de vomitar. Até sua visão de repente ficou embaçada. Esta é uma teoria tão aterrorizante. Mas provavelmente está bem próxima da verdade. Naquele instante, ele teve uma compreensão mais profunda de frases como: para lutar contra o abismo, temos que suportar a corrupção do abismo e somos guardiões, mas também um bando de bastardos miseráveis constantemente lutando contra ameaças e contra a própria loucura. Seria essa uma das razões pelas quais a Igreja esconde o método de atuação? Para que possam reciclar um certo número de membros como peças de reposição. Mas isso faria com que os membros dos escalões superiores rejeitassem a Igreja. O rosto de Klein refletia claramente suas variadas expressões. Ao ver sua resposta, Dan de repente riu. Havia uma luz cintilante em seus olhos cinzentos. Pense no lado positivo das coisas. Você pode pensar nisso como nossos colegas de equipe nos guardando de uma forma diferente. Eles estarão conosco para sempre. Depois de dizer isso, Dan abaixou a cabeça, pegou o café e o levou à boca. Após quase 20 segundos de silêncio, ele levantou a cabeça e disse: E você não precisa se preocupar. Contanto que possamos encontrar fontes de ingredientes Beyonder, não faríamos o que você estava pensando. Tudo bem, de acordo com as regras, você receberá um dia de folga já que acabou de avançar. Pode decidir se deseja ou não fazer seu treinamento de combate esta tarde, mas precisa informar Gavain de qualquer maneira. Klein assentiu gentilmente. Respirando fundo, ele endireitou as costas e disse: Capitão, terminei minhas lições sobre misticismo. Eu gostaria de usar minhas manhãs para aprender técnicas como rastreamento e monitoramento. Ele fez uma pausa e acrescentou com uma expressão séria: Gostaria de cumprir todo o meu dever como um falcão noturno em breve. Dan lançou um olhar penetrante e suspirou. Você é mais firme do que eu imaginava. Como quiser. Sim, capitão. Klein se levantou e desenhou uma lua carmesim em seu peito. Depois de deixar a companhia de segurança Blackdoor, Klein não voltou para casa para descansar, e aproveitou a oportunidade para pegar uma carruagem sem trilhos para a casa de Azik. Din-dom, din-dom. A campainha tocou claramente e Azik abriu a porta com uma camisa branca e colete preto. Havia uma corrente de relógio de ouro pendurada no bolso do colete. Você não precisa trabalhar? Azik olhou para o céu e percebeu que o sol ainda não havia subido ao seu pico. Tenho a maior parte do dia de folga devido a algumas circunstâncias especiais, explicou Klein vagamente. Azik olhou para ele e pareceu notar algo. Então assentiu e abriu caminho para Klein poder entrar. No corredor, Klein colocou a bengala de lado, tirou o chapéu e seguiu Azik até a sala de estar.
A sala estava confortavelmente mobilada com uma lareira, cadeira de balanço, sofás e uma mesa de café. Klein sentou no lugar de sempre. Azik sentou-se em frente a Klein e apontou para os charutos na mesa de café. Quer um? Não. Klein balançou a cabeça. Azik não tentou convencê-lo, apenas acendeu um fósforo e acendeu um dos charutos. Ao mesmo tempo, ele perguntou casualmente: Você cuidou do assunto na cidade de Morse? Eu tenho você a agradecer por isso, respondeu Klein sinceramente. Ao mesmo tempo, ele brincou interiormente: Sr. Azik, antes de perder suas memórias você definitivamente deve ter ajuntado uma quantia considerável. Caso contrário, como um professor que nem mesmo é professor associado pode desfrutar de charutos com tanta frequência? Enquanto Azik brincava com o charuto, Klein levantou uma questão. Sr. Azik, tenho algo a lhe perguntar. O que é? Respondeu Azik sem levantar a cabeça. Klein fez uma pausa e organizou suas palavras. Um dos meus colegas perdeu o controle e se tornou um monstro. Eu gostaria de saber se o espírito dele estava contaminado. Ele não tinha certeza se Azik sabia o significado de perder o controle, então preparou uma explicação, apenas por precaução. Azik parou o que estava fazendo e levantou a cabeça para olhar para Klein. Ele assentiu pesadamente e disse: Sem dúvida. Você tem que ter muito cuidado em uma situação como essa. Se ele perdeu o controle devido à tentação de um deus maligno ou demônio, tente evitar entrar em contato com seu espírito. Isso pode levar a um risco de morte. Entendo. Klein deixou escapar um suspiro de decepção. Quando ele estava na casa de velho Neil, estava muito emocionado e se esqueceu de entrar em contato com o espírito de Neil. Dan Smith também não o lembrou. Por isso, ele perdeu completamente a oportunidade. Agora que penso nisso, Capitão não esqueceu, mas intencionalmente evitou mencionar. Klein ficou calado, pensando. Ele não insistiu no assunto e mencionou seu encontro anterior. Sr. Azik, tentei divinar as origens dos incidentes paranormais da cidade de Morse. Acabei vendo uma pirâmide invertida que se estendia para debaixo da terra. Meu companheiro de equipe me disse que é um símbolo da morte. Somente seus descendentes receberiam tal honra. Azik abaixou o fósforo e pegou o cortador de charutos quando de repente parou qualquer movimento, ficando imóvel por um bom tempo. Ele se recostou no assento e ficou com uma expressão estranhamente sombria. Depois de um tempo, ele disse em uma voz profunda: Isso me dá uma sensação muito familiar, mas não pareço lembrar de nada. Sinto muito. Klein suspirou sinceramente. Ele imaginou que poderia usar a revelação obtida de sua divinação para estimular ainda mais as memórias do Sr. Azik. Azik cortou a ponta do charuto, balançou a cabeça e sorriu amargamente. Se fosse algo que pudesse ser lembrado facilmente, acho que há muito tempo teria encontrado uma maneira de escapar do meu destino. Claro, tenho que agradecer por sua gentileza. Obrigado por se lembrar de mim esse tempo todo. Ele pensou por um momento antes de acrescentar: e eu vou deixar Tingen no futuro próximo. Por quê? Perguntou Klein, surpreso. Não dissemos que iríamos encontrar o manipulador oculto, a pessoa que afetou meu destino e roubou o crânio do seu filho? Azik segurou o charuto e suspirou antes de explicar. O alvo pode ter notado minha atenção e investigação. Ele não tomou nenhuma atitude recentemente, me deixando sem pistas. Assim, estou pensando em deixar Tingen por enquanto e ir para Backlund. Por um lado, posso aproveitar a oportunidade de procurar vestígios que deixei para trás antes de perder minhas memórias. Por outro lado, minha ausência pode fazer o alvo baixar a guarda. Isso mesmo. A última perda de memória do Sr. Azik ocorreu na Universidade Backlund. É uma pena que você não possa tomar o meu lugar. Procurando pela chaminé vermelha, Klein assentiu solenemente e disse: Vou prestar bastante atenção nisso. Assim que o alvo agir e se expor, eu o informarei imediatamente. Sr. Azik, como posso informá-lo em tempo hábil? Klein tinha a ideia de que, se Azik fosse descendente da morte, ou se estivesse ligado à morte de certa maneira, seus poderes seriam algo semelhante à sequência do coletor de cadáveres. Ele definitivamente teria uma maneira de chamar algo como mensageiro de Dali. Em outras palavras, isso poderia confirmar se Azik estava realmente relacionado à morte ou a um descendente da morte. Azik deu uma tragada no charuto e pensou por quase 20 segundos. Ele então tirou um adorno da manga esquerda. Era um apito de cobre intrincado, mas antigo. Havia muitos padrões únicos que o preenchiam com uma aura misteriosa. Isso é algo que eu tinha comigo quando acordei em Backlund. Quando soprar,
convocará um mensageiro que me pertence. Azik segurou o apito de cobre enquanto explicava em detalhes. Depois de tantos anos, esse apito de cobre ainda pode ser usado? Este deve ser um item mágico, certo? Klein ficou surpreso e encantado por ter provado indiretamente que o Sr. Azik estava relacionado à morte. Azik olhou para Klein, depois colocou o apito de cobre na boca e demonstrou. Suas bochechas incharam e ele soprou com todas as suas forças. Nada foi ouvido, mas Klein sentiu uma repentina melancolia e frio. Ele bateu rapidamente seus molares esquerdos e viu que havia ossos brancos embaçados brotando do chão, um após o outro, formando uma fonte estranha. Depois de alguns segundos, havia um monstro ilusório na sala de estar. Seu corpo era feito de ossos brancos e havia chamas escuras brilhando nas órbitas oculares. Tinha quase 4 metros de altura e se elevava sobre Klein, que não tinha nem 175 centímetros de altura. Enquanto observava a cabeça quase passar pelo teto, Klein de repente pensou, Sr. Azik, seu mensageiro não é um pouco exagerado demais? Azik não compartilhava desses pensamentos. Ele sorriu e disse, depois de passar a carta, apite novamente para encerrar a convocação. Então, ele me enviará a carta muito rapidamente, de maneira secreta. Depois disso, Azik sacudiu o pulso e jogou o velho apito de cobre através da sala. Klein estendeu a mão direita e o pegou com precisão. Era frio, mas suave. Obrigado, poção palhaço. Ele soltou um suspiro de alívio, limpou o apito e assoprou com força. Silenciosamente, o enorme mensageiro se desfez enquanto os ossos brancos embaçados penetravam no solo. O rio Tussock atravessava Baclund e portos espalhados pela área. Alger Wilson vestia as longas vestes sacerdotais da Igreja do Senhor das Tempestades enquanto descia lentamente do navio de passageiros. Ele viu pessoas caminhando de um lado para o outro do porto com inúmeros trabalhadores portuários suando sob o sol. Era uma cena movimentada e barulhenta. Há quanto tempo, Baclund, murmurou Alger para si mesmo.